Agora sim, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de treinadoras. Gente, nós temos hoje aqui um objetivo muito claro, muito específico, que é construir a sua carreira de treinadora, tá? Esse encontro de hoje ele está focado nas treinadoras que já estão formadas e autorizadas. Porém, mesmo as novas treinadoras que ainda estão formando são muito bem-vindas, até para que você já comece a entender a dinâmica, já comece a projetar aí o seu futuro como treinadora, já comece a se visualizar, tá certo? Até porque dentro da formação nós temos um módulo preparatório que você vai se preparando para esse momento das vendas enquanto você está se formando, ok? Embora, claro que você só vai vender depois que você se formar, mas você tem todo um processo de preparação para esse momento, né? Você não precisa esperar concluir para começar essa segunda fase. Você já vai construindo ela ali em paralelo, de uma forma muito estratégica que vocês vão poder visualizar ali dentro dos módulos, tá? Então, sejam todas muito bem-vindas. Cada uma no seu momento vai aplicar tudo que nós vamos ver aqui. E o encontro de hoje, gente, ele não é mais um encontro teórico, até porque dentro da plataforma você já tem tudo isso, tá? Você já tem lá a estratégia, como você ir preparando o seu terreno enquanto está se formando, como você apresentar, como você vender, sugestão de precificação. Lá dentro tem formatos de entrega diversos, tem toda essa estrutura de vendas para você dentro da formação. Então, hoje, o nosso encontro, o intuito dele é criar uma espécie de consultoria mesmo, prática, tá? É um encontro em grupo, mas nós vamos ter direcionamentos aqui individualizados dentro da necessidade de cada uma. Claro que dentro do direcionamento que eu vou dar para sua colega, você vai ter vários insights. Dentro do seu direcionamento, você vai ter clareza. E dessa forma, eu quero que vocês saiam daqui hoje já com um plano de ação e colocando em prática, aproveitando que nós estamos ainda no início da tarde, então você pode colocar em prática ainda hoje, tá certo? Então vamos lá, queridas. Eu quero de uma forma bem prática. Eu quero que vocês coloquem aí no chat ou abra o seu microfone na ordem, né? Vou pedir que levante a mãozinha quem quiser ligar o microfone, porque senão dá interferência. E quem não puder ligar o microfone, vai digitando aí o que você está fazendo, quais são as suas dificuldades, ou o que você quer fazer, se você ainda não iniciou. Eu preciso entender o seu contexto, de algumas até já tenho noção, né, que a gente vai conversando, mas se você está começando, eu quero que você me diga o que que você está fazendo, quais são os seus desafios, ou o que você pretende fazer, para que eu possa te direcionar de forma muito prática e direta, para que você saia daqui hoje com um plano de ação desenhado, tá? E quem puder abrir o microfone, só levanta a mãozinha que eu vou chamar na ordem das mãozinhas. Não fica pensando, nem esperando alguém falar primeiro, não. A primeira é você. Levante a mãozinha e vamos para frente. Se você não pode falar agora, algumas assistem do trabalho, vai digitando para eu entender o que que você está fazendo, quais são os seus desafios ou o que você pretende fazer para iniciar, se você não iniciou ainda, tá, gente? Bem diretão assim mesmo ao ponto, sem delongas, sem enrolação. Enquanto vocês digitam, que eu sei que precisa de um tempinho, e enquanto vocês se encorajam, levanta as mãozinhas de vocês, eu quero dar um direcionamento aqui que é fundamental para todos vocês, tá? É, e é baseado não na minha cabeça, no que eu acho, é no que eu tenho vivido nos bastidores com cada uma de vocês, treinadoras que já estão autorizadas. Eu tenho visto, gente, um ponto que ele é fundamental para que você tenha sucesso em qualquer carreira e como treinadora não é diferente. Eu tenho visto algo que é a insegurança. A insegurança ela tem tomado conta do ambiente de quem está começando e essa insegurança ela é um tiro no seu pé. Vocês têm um método validado, que vocês já sabem que funciona porque vocês vivem esse método antes de vocês ofertarem ele. Então, vocês mesmos têm resultado com esse método, vocês sabem que ele funciona. No estágio, porque tem um estágio, né, para você poder formar, vocês viver experiências com as futuras clientes de vocês e vocês ficarem encantadas com os relatos dessas mulheres. Mas ainda assim vocês carregam uma grande insegurança. Estou falando vocês porque a grande maioria que fala comigo tem esbarrado na insegurança. E um dos pontos que tem feito vocês falharem é um preço muito baixo. Gente, tudo que é barato demais está na cabeça do inconsciente coletivo. Tudo que é barato demais não presta.
Eu fui colocar um adesivo no meu carro, o adesivo do condomínio, e o adesivo soltou. Aí eu fui lá na portaria e falei, ó, o adesivo soltou. O porteiro falou, sabe o quê? Eu acho que esses adesivos devem ter sido muito barato, porque não presta. Só vivo colando de novo os adesivos aqui nos carros, porque cai. Gente, todo mundo tem isso, inclusive eu e você. Toda vez que a gente vai comprar uma coisa, tem o caro e o barato. A gente já tem na mente o quê? O caro é bom, o barato é ruim. É ou não é assim, gente? Quem já pensou isso quando você foi ver um produto? Ou então você olha assim, poxa, meu dinheiro nem vai dar para pegar esse mais caro, vou ter que ficar com esse mais ruim aqui, porque meu dinheiro tá pouco. Você já tem essa visão. Se tá barato, é ruim. Se tá caro, é bom. E se você já tem esse entendimento, por que cargas d'água vocês querem começar cobrando barato ou fazendo de graça? Gente, se você ainda está com isso na mente, por favor, o encontro, reveja o encontro da escala de Maslow, das necessidades que nós falamos lá no Florescer, que nós falamos. é, Foi na mentoria, agora eu me confundi aqui, gente. Tô confusa. Mas você precisa entender. Você não pode querer, vou resumir aqui, você não pode querer viver o propósito como treinadora, salvar o mundo, curar o mundo, fazendo caridade, se você ainda precisa bancar a sua vida, se você ainda precisa pagar as suas coisas, se você ainda precisa conquistar os seus sonhos, entende? Então, se desilude dessa coisa de propósito, você está construindo uma carreira. E a carreira, gente, claro que o foco da entrega é na pessoa, mas o foco do seu trabalho é em você, entende? É em você, nas suas necessidades, até porque a gente só dá o que tem. Como é que você quer dar algo que você nem tem para as pessoas? Entende? Você precisa estruturar a sua vida para que você possa, então, lá na frente, quando você tiver com a sua vida toda estruturada, você possa transbordar na vida das pessoas. Entende? Primeiro põe a máscara em você, depois nos outros. Você quer fazer o contrário, e você se sufoca e desanima porque você começa a falar: ah, não estou conseguindo viver do meu negócio. Claro que não tá. Você não está fazendo negócio, está fazendo caridade, não vai dar certo em negócio nenhum. Se você tiver essa postura. E de onde vem essa postura? Dos seus medos, das suas crenças, dos seus padrões. Você tem medo de vender e ser mal interpretada, das pessoas falarem, só pensa em vender. Você tem medo de cobrar caro e as pessoas dizer, mas não é uma ajuda? A ajuda tem que ser de graça, mas quando eu vou no dentista, eu pago e ele me ajuda. Quando eu vou ao médico, eu pago e ele me ajuda. Quando eu vou lá na minha biomédica, eu pago e ela me ajuda. Entende? Você precisa entender que você realmente contribui com a mudança da vida das pessoas, mas esse é o seu trabalho, então você precisa receber por ele. E se você não se posicionar, se você não trabalhar a sua segurança, lembra dos nossos dois pilares aqui do movimento, cura e movimento? Se você não se curar dessa sua insegurança, desse seu medo, você não vai criar um posicionamento que vende. E aí você vai ficar querendo vender por mixaria, não vai conseguir, porque não é o preço, é o seu posicionamento. Não vai conseguir, vai se frustrar, porque você vai pôr tempo e energia e não vai ter condição nem de pagar sua vida, suas coisas. E aí você vai dizer: ah, para mim não deu certo. Não deu certo e nem vai dar. Se você fizer qualquer outra coisa com esse posicionamento, vai dar errado do mesmo jeito. Gente, o que vende é posicionamento. Não é o preço. Aí você fica tentando. É igual gente que tem loja e acha que vai aumentar as vendas fazendo promoção, promoção, promoção. Só vai acabar com o negócio. Só vai atrair um público ruim. Um público chorão que não tem dinheiro, que não paga. Se comprar fiado, não paga. Porque aprendeu o caminho do quê? Da promoção. Você precisa entender o caminho da valorização. Você precisa se posicionar. Você precisa se bancar. Se você não se bancar, você não vai conseguir bancar o seu negócio. Quem estava no encontro da mentoria na semana passada? Sentiu um pouco na pele, na sacudida. Mas essa semana já saiu projetos que estava engavetado, que estava travado, saiu rapidinho. Então eu quero que aconteça a mesma coisa aqui na Treinadoras. Quero que vocês acordem. Que vocês não estão ainda no momento de fazer boas ações, vocês estão no momento de construir o negócio. Todo mundo aqui está começando.
E principalmente quem faz como renda extra, porque o seu tempo é limitado, você tem que ter foco. Se você não tiver foco e posicionamento para naquele seu curto espaço de tempo, você conseguir vender uma imagem que realmente atrai pessoas que querem comprar o seu trabalho, você vai se frustrar. Então, eu estou fazendo esse encontro aqui porque eu não quero ninguém frustrada. Eu estou fazendo esse encontro porque eu quero que vocês realmente entendam que vocês estão aqui para construir uma carreira. Uma carreira, não é um projeto social. E tá tudo bem se você quiser construir um projeto social, desde que você tenha clareza disso, que você não vai viver dele, tá? Não tem problema, mas que vocês tenham clareza e tenham certeza. Não, o que eu quero realmente é um projeto social, onde eu não vou ganhar nada, eu vou só me doar, ok, não tem problema. Mas eu não quero é ninguém iludida aqui, tá? Então, o que vende é posicionamento. Não é colocar preço barato. Preço barato só te desvaloriza, só destrói tua imagem profissional, só atrai gente que dá trabalho, que não quer resolver. Vocês lembram, né? Que eu falei isso na aula mostrando os níveis de mentalidade. Foi no encontro da mentoria. Agora eu acordei. Quem estava lá? Fernanda. Acho que era a Fernanda, a Nilza, que estava nesse encontro. Então, gente, com essa clareza, eu quero que vocês tragam para mim o que vocês estão fazendo, que eu vou direcionar para que vocês atraiam um público ideal, pessoas que vão pagar pelo seu trabalho, pessoas que vão valorizar a sua entrega e que vão até te indicar sem nem você pedir. Porque quando você trabalha com o público certo, é isso que acontece. Só que para atrair esse público, você precisa ter um posicionamento que a pessoa olhe e confie em você. Se você ficar muito coitadinha, muito boazinha, você não vai atrair esse público, tá? Você só vai atrair o público mimizento, que não compra, que quer teu tempo, quer a tua atenção, quer ficar sendo atendido por direct, por WhatsApp, sem você, sem te pagar nada. E se pagar, minha querida, você tá lascada. Porque aí ela vai querer a sua alma, ela vai querer o seu tempo, ela vai querer que você entregue o que não estava na sua promessa, entendeu? Porque elas não estão te buscando para resolver o problema, estão te buscando para ter seu tempo. Se ela pagar, ela acha, agora eu vou ter o seu tempo VIP. Mesmo que você fale, é em grupo, é assim, é tal dia, é tal hora, ela vai dizer, não, mas eu paguei, eu quero mais. A pessoa que está no momento de transformar a vida dela e que é a sua solução, porque ela acredita no seu trabalho e ela está pronta para resolver, ela não vai te sugar desse jeito. Ela vai estar lá, ela vai fazer o que você orientar, ela vai se permitir viver a experiência, ela vai ter transformação, vai ter resultado, vai ficar feliz, vai fazer igual a cliente da Edivânia que mandou o dinheiro para ela e a Edivane falou: "Ah, acho que você mandou por engano, porque já terminou o processo, você já pagou tudo." E ela disse: "Não, não foi por engano, não, eu lhe dei de presente. Olha, um cliente. Ó, Edivane, esse é o teu modelo de cliente, tá? Já vou te dar logo esse direcionamento. Teu modelo, quando tu for criar o teu modelo de cliente, tu vai pegar essa cliente e vai trabalhar como se tu só trabalhasse para ela na hora de construir teu plano, certo? Como ela fosse todas as clientes eu vi igual essa. Você vai criar o plano, as necessidades dela, o que que ela busca, o que que ela precisa, tudo direcionado para ela, e assim você vai atrair outros clientes com esse perfil. Vou abrir aqui pode abrir o microfone, Divane, e trazer aqui seu plano. Boa tarde, tudo bem com vocês, meninas? Boa E tarde. assim, é tão interessante, Andréia, que ela quer fazer outro processo. É a questão que ela disse que ela está chegando muito tarde lá onde ela está trabalhando e ela precisa ver um horário, mas eu falei para ela que dá para a gente fazer à noite, depois que ela chegar do serviço, porque não é, tipo assim, tão demorado. Uhum, E eu até dei duas opções de dia e duas opções de horário. Vou até mandar mensagem para ela me responder, né? Porque ela que disse que quer, entendeu? Não foi sim, nem. muito E bom. assim, né? Todo o processo, como ela mesma diz, do benefício que foi todo o processo com ela. Uhum, Mas assim, falando do que eu estou fazendo, né? Eu estou com duas pessoas, com duas mulheres. Uma é. Eu estou duas vezes na semana, porque é o caso daquela senhorinha que eu te disse, que é a mãe da moça que já tinha feito o processo comigo. uhum,
E aí a mãe dela veio para cá agora, a mãe dela não sabe escrever, não está muito bem assim da memória, mas ela Uhum. entendeu que dá para fazer com a mãe dela, Sim. porque ela viu como foi com ela. Com ela foi só sete, foram 7 exercícios, né? Foi o Uhum. que ela fiz com ela os 7 e agora ela pediu para eu fazer com a mãe dela. Então, com a mãe dela, eu estou indo 2 vezes. Eu quero até ver com você se o valor que eu cobrei muito baixo, né? Porque Uhum. para ela eu tinha oferecido por 397 Uhum. e 7 exercícios. Uhum. Aí eu fiz esse também para a mãe dela esse mesmo valor de 7 exercícios. Só que a mãe dela eu vou continuar fazendo, né? Porque como eu estou fazendo 2 vezes por semana com a mãe dela, então, tipo assim, esse mês já vai encerrar, porque 2 vezes por semana eu já fiz 3 com ela, e assim, ela se sentiu, fiz 2, na verdade, ela se sentiu muito bem ontem, Uhum. né? Inclusive, ela falou, ela está, inclusive, mais tranquila do primeiro para esse de ontem, ela era visível, até a filha dela disse que Uhum. ela está bem mais tranquila, que ela estava, tipo assim, puxando os dedos, sabe? Tipo, arrancando as pelezinhas do dedo, nervosa. E Ansiedade, ontem ela né? não estava, ontem ela estava muito tranquila, o aspecto dela estava Que muito maravilha. bom, né? Então, assim, mesmo ela não fazendo os exercícios, escrevendo, mas igual você falou, diz para ela falar o que é que ela está sentindo. Aí depois que terminou, aí eu perguntei como é que ela estava se sentindo. Aí ela disse que estava se sentindo mais alegre, estava se sentindo mais leve, estava se sentindo mais especial. Foi assim, Legal. essas 3 frases que ela usou. Que legal. Aí sexta-feira eu vou falar com ela novamente, né? Sim. Então eu cobrei esse valor. Da outra moça, eu cobrei 497 Uhum. pelos 7, Sim. né? Aí você me diz assim, se realmente está baixo, Olha, se individual, posso. Giovanni, está muito baixo. Individual está muito barato. Porque se você for parar Certo, para pensar, 497, 7 sessões, vai dar o quê aí? Uns 50 e poucos reais por sessão. É o valor da tua hora. Vocês têm que pensar, gente, você é uma prestadora de serviço, você vende hora. Então, tipo assim, até que 497 fosse grupo, até ainda dava. Se tivesse 10 pessoas, você ia ter uma renda aí de 5.000, tá? certo, Até que seria um bom início. Ainda é um valor baixo, mas seria um bom início, porque é em grupo. Agora, individual, não tem como. O teu tá, individual, ele tem que ser, no mínimo, 3, 4 vezes o valor do teu grupo. Porque você vai ter ali uma dedicação exclusiva para aquela pessoa e tal, aquele tempo todinho que você ia dedicar para o grupo, você vai dedicar para uma pessoa só. Então você precisa fazer esse cálculo. E outra coisa, se você cobrar muito baixo, é o que eu falei, você vai atrair pessoas que às vezes não estão dispostas a resolver, que estão querendo mais é atenção, ter alguém que dê atenção para ela, enfim. E também você vai atrair um público que fica se amarrando para pagar mesmo esse valor baixo, entendeu? Então, assim, dá uma reorganizada na tua precificação e também no posicionamento para que você consiga atrair pessoas que realmente têm uma outra visão. E às vezes, gente, esse posicionamento, agora abrindo aí para todas, tá até nas palavras que você usa. Então, assim, você tem que ter cuidado, por exemplo, essa sua cliente aí. Você falou que no primeiro ela estava até, né, puxando beliscando ela mesma, né? Um sintoma claro de ansiedade. Já no segundo encontro ela estava leve. Isso é uma coisa que você pode falar no teu Instagram ou nas tuas mídias, porque é uma coisa que qualquer público vai passar por isso. Uma pessoa que tem qualquer nível social, financeiro, ela vai passar por isso, da ansiedade e ficar. Não é uma coisa específica de um público, então você pode trazer isso para a sua linguagem. O que você deve evitar, por exemplo, é falar que a pessoa não tinha dinheiro para pagar e arrumou, porque aí você vai atrair o quê? Gente que não tem dinheiro para pagar e vai ficar querendo ver se arruma. E aí você vai gastar muita energia com gente que não vai estar pronta para ser tua cliente, tá? Então, até nessas coisas vocês têm que ter muito cuidado com a linguagem, o que que vocês falam, certo?
Uma linguagem que eu usava muito no meu perfil, vocês nunca mais vão ver, é improváveis. Não uso, não uso mesmo. Entendeu? Por quê? Porque eu vou atrair o quê? Só improváveis. E aí é canseira para você conseguir reverter alguém e realmente ajudar aquela pessoa. Tem as pessoas que são improváveis, elas vão romper, elas vão evoluir? Tem. Mas se você subir a régua da sua linguagem, elas vão vir. Elas vão vir também. Só que você vai filtrar e vai tirar de jogo aquelas que são improváveis e que realmente não querem se tornar nada. Elas querem só atenção. Tá? Então, isso é importante. E o preço, gente? Como eu falei logo de início, cuidado com o preço, porque o preço vai atrair as pessoas certas ou as pessoas erradas, de acordo E com. a outra questão, André, que eu anotei também, né, é sobre a questão de prospectar. Eu vejo que eu não tô, não, ainda não estou prospectando da forma, inclusive eu estou revendo as aulas lá, né, na plataforma, os Uhum, horários que eu estou tendo, eu estou justamente revendo as aulas, né, e buscar clientes que realmente vai pagar, foco, né, para justamente eu poder fazer uma prospecção melhor, entendeu? Para eu atrair outras clientes. A questão até da fala, eu já percebi, não só, digamos, em relação ao meu trabalho, mas até da Kindle mesmo, que o Giovanni me dá muitas dicas assim legais, e eu percebo o seguinte, teve uma fala minha que eu disse para ele, ele falou, olha, tu não vai, ninguém vai te procurar por causa dessa tua fala bem aí, porque eu falei tipo assim, eu estava falando com as pessoas para eu fazer uma apresentação, porque ele não usa o termo apresentação, a gente usa outro termo que agora eu não estou lembrando, que é uhum, justamente para mostrar o nosso trabalho, né? Sem uhum. custo. Tipo assim, você foi bonificada, premiada com uma apresentação do nosso trabalho. Se fizer sentido o que a gente vai te passar, a gente faz uma parceria, senão você pode seguir e fazer o que eu vou te passar sozinho. Só que, o que é que eu disse no começo? Eu não disse mais, porque depois caiu a ficha. Eu falei assim, eu quero contar com a sua ajuda Uhum, para poder você ver o meu trabalho, e uhum, aí, se fizer sentido, a gente faz uma parceria. Andréia, para todas as pessoas que eu usei o termo ajuda, nenhum uhum. abriu, tipo assim, portas para eu fazer a apresentação. E é uma apresentação legal, tipo assim, tem Sim, coisas que eu digo lá que se a pessoa colocar em prática, ela já começa, sim, entendeu? A movimentar sim. o Instagram É, mas dela. o erro aí Mas foi, porque assim, ajuda, quando você pede ajuda, você está focando na sua necessidade, não do cliente. Eu tenho que vender solução para o meu cliente, não justamente. para mim. Vocês não estão aqui para me ajudar, vocês estão aqui para a solução que eu tenho para oferecer para vocês. Então é muito Aí, cuidado que a gente realmente, precisa aí ter com a depois linguagem. disso, eu não falei mais isso, eu já usei outro termo, e aí eu vi que foi diferente. Então, essa questão de falar, eu já estou me posicionando diferente e me observando para eu não falar nada como se eu quisesse ajuda, ou tipo assim, se eu estivesse pedindo favor para o cliente. Hum, Eu não estou pedindo favor. O que eu tenho para oferecer para ele pode mudar, entendeu? A vida dele, o negócio dele dependendo de como ele se posicionar. Então, exatamente. isso já. Aí Isso. a questão que eu te disse é de prospectar, entendeu? Eu preciso prospectar de uma forma diferente para trazer mais clientes e clientes que paguem esse valor. Sim. O que que você Não esse, precisa né? O valor fazer? que realmente Sim. vale pelos 7 exercícios. Exatamente. O que que você precisa fazer? Igual eu falei agora há pouco, você vai se basear na sua melhor cliente, tá? Melhor cliente. Eu estou usando o exemplo dessa porque você me contou, mas eu não sei se ela é sua melhor cliente, tá? Você vai usar Sei. o exemplo dela, as necessidades dela, os ambientes dela, ela é o teu radar. É nesse ambiente que você vai achar outros clientes como essa, entende? E aí você vai ter que abrir o leque. Tem algumas pessoas que eu até falei lá na mentoria que era para abrir uma rede social nova, porque a pessoa só tinha amigo do trabalho, colega, colega da infância, parente, gente que não é teu público, entende? Então, eu falei, gente, abre uma coisa do zero, e na hora que a rede social pergunta se você quer sincronizar com seus contatos, você coloca que não.
Não, que é para vir só gente nova que você nunca viu. Primeiro pelo posicionamento. Quem te conhece e você antes não era treinadora, gente, olha, você vai ter que colocar muita energia para ela transicionar a imagem que ela tem de você, tá? Então ela vai demorar muito, muito, muito. Ah, eu era vendedora, não sei de quê, agora eu sou treinadora do Herdeiras do Amor. Daqui que as pessoas que te conheceram vendedora, elas consigam virar essa chave, você gasta muita energia. E você poderia botar essa energia num público novo que já te conheceu treinadora, ou seja, você já chegou lá com autoridade, você já era treinadora. Você não transicionou. Então ela já vai te ver como treinadora. Se você começar a divulgar coisas que fala com ela, com as dores dela, na hora elas vão começar a te procurar. Entende? Então é importante. Isso pode ser feito no digital e no presencial. Você tem que mudar a bolha. Você tem que começar a frequentar outros ambientes que tem outro tipo de pessoa, porque se for as mesmas pessoas, você vai continuar ali garimpando e não acha nenhuma pepita, porque você está cavando no mesmo lugar, não vai conseguir, tá? Então você tem que começar a criar novos ambientes, entrar em novos grupos que tem o perfil de pessoa que você planejou baseado na sua melhor cliente. Quem não tem cliente ainda, visualiza qual seria um perfil ideal de cliente para você. E aí você se baseia nela, nas dores dela, tá? Para que você possa encontrar esse tipo de pessoa e para que você possa falar a língua dela, certo? E também na hora de criar conteúdo, gente, não adianta você ficar criando conteúdo genérico, as pessoas não vão olhar. Você imagina a enxurrada de conteúdo que as pessoas recebem diariamente. Se você cria coisa genérica, só postzinho bonitinho com frasezinha motivacional, isso aí não vai impactar as pessoas. Não vai atrair as pessoas. Você vai ter um perfilzinho bonito, mas você não vai conseguir prospectar lá. Porque as pessoas nem vão curtir. Imagina dar atenção, responder mandar mensagem no direct ou algo do tipo. Entende? Então você precisa ser mais estratégica nisso. E onde você vai apontar? Nas dores das pessoas, né? Nas questões que tem a ver com o teu público, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela busca, o que ela quer resolver. Entende? Hoje, o foco da nossa mentoria é carreira. É carreira, é faturamento, é implementar o negócio, é escalar o negócio. E por que que eu falo tanto de relacionamento dentro do meu Instagram? Porque a mulher que está procurando carreira, ela tem esse problema relacional. Então, quando eu toco na ferida dela, ela para e olha, opa, peraí, essa mulher tem algo aqui interessante para me falar. Mas ela não está procurando coisa de relacionamento, ela está procurando coisa para escalar o negócio, a carreira. Entende? Então, eu vou trabalhando esses dois temas, porque eu vou trabalhando nas dores dela. E ela vai se visualizando lá dentro. Dentro do Herdeiras do Amor, gente, você já tem o conteúdo, uma parte do conteúdo pronta. Porque se você pega aquela parte introdutória de cada movimento e você transforma em Reels, e você transforma em pequenos vídeos curtos, e você transforma em carrossel, as pessoas vão se identificar. Porque aquela dor ali, que estão naqueles 21 movimentos, todo mundo vive em algum nível, principalmente as mulheres. Todas, todas, todas vão se identificar com vários daqueles movimentos. Então você pega, tipo, você faz um vídeo com um resumo da sua cabeça mesmo. Você lê ali e depois você faz um resumo com as suas palavras, num vídeo curto, de no máximo 1 minuto. Vai conectar e convida as pessoas para seguir o seu perfil, vai conectar. Se você pega um atendimento que você fez e teve algo que chamou atenção e você vê que muitas mulheres vivem aquilo, você não vai falar o nome da pessoa e nem detalhes que identifica a pessoa, mas você vai contar um pouco da história, tocar naquele ponto, porque através daquilo ali, igual a Edvane falou, né, que no primeiro encontro a menina ficava se beliscando, no segundo ela já estava relaxada. Muita gente se identifica com isso. Por quê? Porque as pessoas vivem tensas, elas vivem ansiosas, e ela vai pensar, uai, ela nem falou a palavra ansiedade. Ela só relatou um fato, a pessoa já vai visualizar. Eu também fico assim quando eu tô ansiosa. E eu preciso então desse negócio aí para eu poder relaxar. Entende? Aí você vai tocando nas dores das pessoas sem aquela coisa técnica e chata, contando as coisas do dia a dia. De forma simples, de forma objetiva, de forma intencional e sem muito blá blá blá, gente. Oi, eu sou fulana. Nanana. Não, gente, ninguém já pulou, já foi embora, perdeu.
Você tem que chegar metendo a porrada logo na cara, a pessoa para. Epa, peraí, isso aqui tem a ver comigo. É o que mesmo que ela vai falar, tá? Se ficar. Bom dia! Já acabou, a pessoa pulou. Tu nem terminou o bom, ela já pulou. Né? Nem esperou escutar o dia. Então não se ilude, tá? A gente não é esse povo famosão, a gente não é a Virgínia, não. A Virgínia pode falar bom dia, que ninguém sai. Ela pode ficar um minuto só para esticar o bom dia dela, ninguém sai. Embora eu não siga a Virgínia, mas eu sei que ela é a bambambam da internet, né? Então, nós não somos essas pessoas. Vocês têm que entender que a gente precisa ser bem direto ao ponto. Se não tiver um tiro de alerta no início que chama a atenção da pessoa, porque ela nem sabe quem você é, se não tiver um tiro de alerta, ela não vai ficar no seu Reels, não vai ficar no seu Story, não vai ficar, tá? Então a gente precisa ser muito estratégica nisso. Aí você vai conseguir captar leads também das redes sociais, mas não se limite às redes sociais. Gente, você precisa falar com as pessoas. Então, se alguém já foi sua cliente, você vai chamar ela lá no direct ou no WhatsApp e começa uma conversa real, interessada. Hoje mesmo eu fiz isso. Uma pessoa que eu já atendi há muito tempo e sumiu. E aí ela me mandou uma mensagem e eu peguei o gancho e comecei a conversar com ela normalmente. E aí me conta como é que estão as coisas, você está atendendo aonde? A gente nunca mais se viu, não sei o quê. E fulana, como é que tá? Uma conversa mesmo, gente, natural, sabe? Não é aquelas conversas com cara de venda, não, uma conversa natural. E aí ela foi me falando do negócio, que ela mudou, que ela arrumou um ponto, já tem 4 anos que ela tá lá. Falei, nossa, legal, então tá dando certo. Que legal, parabéns. Porque se já tá há 4 anos, tá dando certo, né? Senão ela já tinha saído, já tinha fechado, já tinha mudado. E aí, no final, foi que eu perguntei: você pensa em escalar o negócio? Aí eu entrei aqui na live, não, no encontro. Depois eu vou falar para vocês o que que aconteceu. Pode ser que dê em nada, mas é esse o caminho que vai gerar novas conversões, tá? Porque você vai entendendo a pessoa. Num bate-papo, você precisa ser intencional, tanto presencial quanto no digital. É assim que você vai gerar leads, mas principalmente. A principal coisa que eu quero falar para vocês é: observe as mesas que você se assenta. Se as pessoas que estão lá não têm o perfil que você determinou para o seu público, cai fora. Vai procurar tua turma, ok? Bem assim, diretão, que você sabe que aqui não tem mimimi, não tem coisinha. Não, gente, tem enrolação, não. Direto ao ponto. Vai procurar tua turma. Senão você vai ficar se iludindo, não vai vender. Tá? Que mais, Edivânia? Fechou? O que Beleza. eu anotei foi esses dois, né? Aí eu já anotei agora o perfil dessa cliente, né? Uhum, Para eu observar. Inclusive, ela está me devendo um vídeo uhum, sobre o atendimento dela. E eu anotei isso aqui, né? Eu já tinha colocado a prospecção e a questão de rever os valores, uhum. que eu fui baseada naquele outro momento onde você deu algumas dicas, né? Então, mas aí agora eu já vou rever Certo. essa questão. Então, Eu é vou. prospecção e valor e realmente saber Pronto. Se quais são as posicionar. clientes. Esses dias, uma moça estava conversando comigo e aí eu comecei a perceber ela tipo, botando muita dificuldade, né, no valor que eu tinha falado. Aí eu Uhum, peguei e disse para mim mesma, eu disse, eu não quero esse tipo de cliente para mim, não. uhum. Não quero cliente que viaja para fora, que eu vi lá no Instagram dela, entendeu? Não sei quantas bandeirinhas de países de fora e está se amarrando para pagar, Sim. entendeu? Um valor desse. Então, para Olha, mim, não pode faz ser duas sentido. coisas, tá, Edivânia? Pode ser duas coisas. Pode ser que ela realmente é uma pessoa que não está interessada em investir nela, e isso não é difícil de acontecer, porque a mulher forte, ela tem essa característica, tá? Ela faz tudo, ela investe no mundo, ela consegue, ela sai do zero, constrói um negócio, compra carro, viaja, ela consegue o impossível, mas quando é algo para ela mesma, um momento para ela, ela não consegue. Tá? Às vezes ela nem desfruta do que ela conquista. Ela tem o carrão dos sonhos, mas ela não desfruta dele. Ela vai para a viagem dos sonhos, mas chega lá, não consegue se conectar e desfrutar de verdade. Então, pode ser essa ferida do não merecimento, e aí, mesmo que ela tenha dinheiro, ela vai relutar, ela vai pagar para amiga dela
Se ela confiar em ti, ela paga para amiga dela, para mãe dela, para irmã dela, para filha dela, para funcionária dela, ela paga para você atender ela. Aliás, essas pessoas, ela pagando, mas para ela, ela não paga. E é uma questão de merecimento. E o outro caso é, se ela não conseguiu confiar em você, ela vai dar desculpa e não vai pagar. Não é o preço. Ela vai dizer que é o preço, mas você já sabe que não é. Entende? E aí é uma questão de trabalhar o posicionamento. Pode ser que você não está transferindo para ela a segurança que ela precisa Na verdade, simplesmente ela para falou pagar. assim que viu meu Instagram, que viu sobre o meu trabalho, que ela achou muito interessante, Uhum. e aí ela estava querendo fazer um processo terapêutico com ela. Ela Uhum. falou assim. Aí Sim, depois ela falou novamente. Aí depois, aí quando eu falei o valor, ela sim, entendeu? sim. É Não continuar, disse. Então, porque tipo, eu também não sim, fiquei se ela te insistindo. procurou, ela confiou, né? Porque ela mesmo Ela tomou a procurou, iniciativa. entendeu? Não, Foi então ela que ela já procurou. Então, confiou. O que agora você tem que fazer é dar o tempo dela, porque tem pessoas que realmente vão relutar em fazer algo para si, tá? na verdade, tem quatro que está assim nesse processo Uhum. de que já passei valor e tá tipo. Sim. Não, duas eu não passei valor, só começou, mas não passou. Duas eu passei. E Uhum. aí elas. Uma falou assim, Edvânia, mas dá para parcelar? Eu digo, dá, eu mando o link, você parcela. A outras duas eu não falei valor ainda, só conversando, entendeu? Sim, Então, sim. fechar. Uma É questão isso. importante, Edivânia, assim, ajusta a tua precificação, tá? É, se conecta, cada vez mais a gente vai melhorando o nosso posicionamento para que qualquer pessoa que chegar no seu, que te vê pela primeira vez, ela já se conecte, gere confiança pelo posicionamento, gente. Posicionamento não é só você estar arrumada, isso também é importante, tá? Mas ruídos de imagem, né? Igual eu já falei outro dia, bagunça, a pessoa tá te vendo aqui, tô me mudando, ainda tô me organizando, mas eu tô aqui uma parede branca. Se você não tiver um ambiente, pega uma parede branca, amiga. Mas não deixa estar aparecendo a bagunça, alguém passando de cueca lá atrás, sabe? Essas coisas não podem, porque isso gera um ruído e quebra Inclusive, seu a porta está posicionamento. aberta, mas até a porta eu estou deixando fechada, entendeu? Tipo, a porta está fechada, eu mudei a posição que eu estou, justamente porque ficava um quadro atrás, era para o outro lado, a iluminação não estava tão legal. Agora é porque eu fechei a cortina, porque o sol dá justamente Uhum. na frente, mas de manhã eu consigo ficar com a janela aberta e a Não, claridade está tranquilo. excelente. Então, assim, Tranquilo. Dá para, o que eu se quero que você você puder, entenda Andréia, sobre posicionamento é assim, que dá para você fazer um posicionamento maravilhoso com o mínimo, uma parede branca, né, uma sim, iluminação sim. e você se produz de acordo com a imagem que você quer transmitir. Ponto. Eu tô de Tá? manhã cedo, eu já estou me arrumando, é tanto que eu estou arrumada, entendeu? Em Isso. casa, porque surgindo qualquer coisa, eu já estou pronta. Exato. Estou Agora, sim, pronta. se você puder compartilhar com a gente o que mais a gente pode estar fazendo em relação a esse posicionamento, é bom que vai ser para todo mundo que está aqui também, Sim. né, já entender um pouco. O principal, claro, é um conjunto, né? Igual eu falei, a sua produção, a imagem que você transmite, os ruídos de imagem também. Mas o principal, gente, que quebra tudo, assim, que rompe tudo, é a sua postura mesmo. Segurança é uma coisa que é transmitida, é igual respeito. Respeito você não exige, respeito você não compra, não negocia, respeito é uma coisa imposta, sem você nem precisar falar. As pessoas te respeitam pela a frequência que você transmite. Posicionamento é a mesma coisa, tá? Claro, postura corporal conta. Se você tiver toda desleixadona, claro que não vai transmitir um posicionamento, mas é um conjunto, é um apanhado de coisas, tá? Mas o principal é a frequência. Gente, as pessoas leem a nossa energia, mesmo quando elas não entendem nada de frequência. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, meu santo não bateu com fulano? É porque ela não sabe explicar tecnicamente, mas é tipo assim, não senti segurança na pessoa. Eu não senti que a pessoa transmitiu o que eu precisava para confiar. Então é você se sentir segura mesmo, sabe? É você acreditar em você. E eu sei que a gente não começa acreditando, mas você tem que fazer um treino mental, se visualizar, treinar a sua mente, treinar na frente do espelho até você se sentir segura. Eu não comecei o meu trabalho, gente, me sentindo segura.
Se eu falar para vocês que eu comecei, é mentira. Eu comecei foi gaguejando, foi me tremendo, foi dando branco. Hoje eu tenho segurança, eu atendo qualquer pessoa. Eu não tenho medo de atender tipo de pessoa nenhuma. A pessoa pode ser rica, milionária, bilionária. Ela pode ter PhD, não sei das quantas, não sei aonde, em Harvard, não sei das quantas. Se for dentro da minha área, eu não tenho medo nenhum. Eu nem, sabe, nem me abala. Eu não preciso ficar ensaiando, me preparando, eu só preciso me arrumar, ligar o computador e começar. Ao vivo, em evento presencial, seja lá onde for, nada me abala dentro da minha área, tá? Dentro da minha área, gente, eu não preciso. Se a pessoa chegar de surpresa e falar, André, preciso agora, eu já estou pronta. Mas isso foi construído. E é, eu preciso que você tenha esse foco. Eu entendo que se você disser, André, não me sinto segura, tá tudo bem, é normal, todo mundo é assim, comigo foi assim. O que eu não entendo é o tempo passar e você ficar esperando a segurança. Não tô falando tu não, tá, Edivânia? Eu tô falando para todo mundo isso aqui. Eu não entendo é o tempo passar e você tá esperando a segurança vir para você ir. Não vai acontecer, gente. A segurança só vem quando você vai com as pernas tremendo, gaguejando, ensaiando. Eu, no início, eu tinha que ensaiar, que eu ia falar, para eu não gaguejar, para eu não dar branco. No início, eu ia dar o preço, eu fazia uma apresentação maravilhosa. Eu sempre fui uma boa comunicadora, né? Isso é uma vantagem. Eu sempre fui uma boa comunicadora, então fazia aquela apresentação, mesmo sendo inexperiente. Mas na hora do fechamento, minha gente, chega, eu fazia assim, ó. Me colhia, a pessoa que estava do outro lado, ela percebia. Eu estava lá toda na pose. Nananã, isso aqui, a pessoa encantada. E quanto é eu? Murchava. Porque aí mexia na minha ferida. Que era a minha. Que até então eu não tinha demonstrado a insegurança, mas na hora que a pessoa falava o preço, a insegurança batia e eu ficava desse tamanho. Murchava, literalmente. Tá? Mas o que que eu fazia? Continuava, gente. Vocês acreditam que eu tinha. A insegurança era tão grande que eu esquecia o preço. Sério mesmo, gente. Parece coisa de doido. Mas dava um branco assim na minha cabeça. Eu ficava, até mesmo, meu Deus. Eu tinha que escrever numa colinha quantas sessões e o preço para na hora eu olhar para a colinha, porque eu tinha tanta insegurança que minha mente dava um branco assim, ó, para me proteger daquele medo. A mente é uma louca, minha gente. Se você for depender dela, você tá rodada. Então, fica com essa busca. Você tem que buscar a segurança, sabendo que você não vai começar com ela e também tendo a clareza e dizendo para você todo dia, sendo adulto o suficiente para dizer, ok, eu estou inseguro, mas eu vou conquistar a segurança fazendo. Só existe esse caminho para conquistar a segurança. Fazendo. Com medo, com as pernas tremendo, gaguejando, falando errado, não importa. Depois que você fizer várias vezes, sua mente vai entender, opa, não tem perigo nenhum aqui. E aí, a hora que aquela insegurança vai embora, tá? Esse é o único caminho para a segurança. E a coisa mais forte dentro de um posicionamento é segurança, porque quando você está seguro, você sabe ser quem você é, você deixa a sua essência É transparecer, como você você não cria um falou. personagem, tá? Porque só quando a pessoa foca só na imagem, a imagem é importante, tá, gente? Não tô anulando a imagem, mas se a pessoa foca só na imagem, ela acaba criando um personagem. E um personagem você não consegue bancar. Você só banca aquilo que você é de verdade. E você só sabe colocar para fora quem você é de verdade quando você conquista a segurança. Então, é uma jornada que vocês precisam trilhar. Como? Cura em movimento, cura em movimento, cura em movimento, cura em movimento, tá? É isso que nós vamos fazer. Fechou, Edvânia? Não, tranquilo. É igual você disse, se for em relação a um assunto que eu sei, eu não me sinto, já passei dessa fase, entendeu? De me sentir insegura. Já Ótimo. consegui, assim, resolver várias situações, dominar a situação, porque eu vou trazendo para onde eu sei. Então, E quanto para a isso, cobrar, Edvânia? aí para cobrar que era o negócio, melhorou, mas ainda não está, entendeu? No ponto que Sim. realmente precisa para mim poder chegar dentro Então, eu vou te daquela dar uma meta. tarefa especial. Anota aí a sua tarefa especial. Você vai ter que Diga. fazer o fechamento de venda com pelo menos 10 pessoas novas, tá?
E aí você tem um exercício que eu sempre falo, gente, você vai para esse, você tem dificuldade de fechamento, presta atenção todo mundo que tem dificuldade com fechamento. Você vai criar uma meta de vencer a insegurança, não é de fechar, é de vencer a insegurança de fazer fechamento. Então você vai dizer para sua mente, tá tudo bem se a pessoa não fechar, eu só quero treinar isso. Então você vai sem medo de receber um não, você vai sem medo nenhum, porque a sua meta é fazer 10 fechamentos, independente se a pessoa vai fechar ou não, você vai tirar esse peso, porque o que pesa é o medo de falhar. Eu vou ofertar, e se a pessoa não, você quer lá no seu inconsciente, o que você quer na verdade é ter a certeza que a pessoa vai fechar, só que essa certeza a gente nunca vai ter, a não ser fazendo para depois ter o resultado final. Então você vai começar dizendo para sua mente, tá tudo bem se não fechar, só quero treinar o fechamento. Aí você tira uma barreira, um medo da sua mente, e aí você vai trazendo leveza para isso, tá? Então esse exercício serve para todo mundo, gente. Cria aí Eu 10 já pensamentos, anotei aqui. Agora, sabe tá? o que é que eu percebo, André? Só mais uma coisa para poder deixar as outras pessoas falarem, que a Ju está com a mão levantada aí já faz horas. É o seguinte, eu quero estruturar um modelo, né, de apresentação, e eu não sei, aí você me diz a respeito, porque você tem mais experiência, o que eu percebo em mim, Vânia, tá? É que devido a eu não ter esse modelo estruturado, e até se tiver uma aula lá que mostra, que você me diga, porque eu ainda não vi, eu já vi praticamente todas as aulas, e estou revendo realmente outras que eu vejo que é necessário, é tipo, eu tenho um modelo para eu, quando eu for falar com a cliente, eu apresentar aquele modelo, não precisa ser grande, Uhum. mas algo que vai chamar a atenção dela, entendeu? Porque quando eu coloquei prospecção, entra isso, entra essa questão, porque eu vejo que tem sido difícil. Quando existe um script, é claro, eu vou adaptar ele ao à minha forma de falar, mas eu vejo que é mais fácil trabalhar, pelo menos para mim, trabalhar com Sim. script é mais fácil, eu adapto ele a Uhum. minha realidade. Mas, ou seja, eu dizer coisas ali para aquela cliente que ela vai, tipo assim, vai despertar desejo nela, entendeu? Para ela querer o meu trabalho. E Sim. nisso eu tenho errado, eu vou usar esse termo errado, porque às vezes termina que eu falo coisas que não era para eu falar, e aí Uhum. não desperta tanto desejo Sim. nela. No caso, Edivânia, para uma venda de um ticket baixo, vamos dizer assim, sei lá, até R$ 1.500, você não precisa se preocupar demais com apresentação, não, tá? Essas coisas de apresentação muito elaborada, é mais para ticket alto, 3, 5, 10 mil, aí pode ser. Mas isso aí vai só te demandar mais trabalho. Já pensou pra você vender uma coisa de 497 igual você está vendendo, você tem que fazer uma apresentação para cada pessoa? Entende? Não há necessidade. É um formato que vai te desgastar muito. Agora, se você for vender uma mentoria com um valor mais elevado, de 3 mil para cima, aí tudo bem, justifica. Qual é o melhor modelo de apresentação para vocês, treinadoras? É você ter pessoas. Você pode botar aí, ó, aqui tem o quê? 3, 6, 9 pessoas aqui no Zoom. 8 pessoas, né? 9 comigo. Se você colocar 2, 3 vezes na semana, 8, 10 pessoas no Zoom e fazer uma apresentação mais direta, né? Perguntando para elas quais são suas dores, assim, assim, assado, o que que você quer resolver, tá, tá, tá. Ou uma coisa mais direta, qual é a área da sua vida que você quer melhorar e põe uma enquetezinha, relacionamento financeiro, não sei o quê, não sei o quê, porque você sabe que o treinadores vai abranger todas. Então, vamos dizer que a maioria colocou lá financeiras, vão sempre colocar a maioria financeiro, embora tem outras coisas lá que elas querem resolver, mas o financeiro, gente, não adianta. Fala mais alto. Porque assim, a pessoa está vivendo um caos no casamento. É um problema dela ali entre quatro paredes. Ela está sofrendo, tá? Mas a maior preocupação dela é como que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, como é que eu vou. Então, o dinheiro vai ser sempre a número um, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar essas pessoas ali e ali em 30 minutos no máximo você fez uma apresentação, sabe para quantas? Para 8, 10 pessoas. Ao invés de você montar um script ou um slide e fazer uma por uma. Imagine gastar 1 hora com uma pessoa, sendo que você pode gastar 30 minutos com 5, com 10, com 8, com 15, sei lá, o tanto de gente que você conseguir colocar dentro do seu Zoom. E aí você não vai deixar gravado. Você, quem assistiu, assistiu.
E aí no final você vai pedir para as pessoas interagirem. Não precisa ser todas para você não ficar 2 horas do seu dia. Coloca um limite de tempo, 30 minutos, 40 minutos no máximo. E aí você deixa algumas pessoas interagirem e baseado na interação delas, você vai fazer o seu fechamento. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Imagina você fazer 3 por semana. Se você for muito ocupada, muito atarefada, você fizer 3 por semana, com 5. Não, André, eu tô começando agora, só entrou 3. Minha filha, 3. É melhor do que um em uma. Você tem que fazer 3 reuniões, você vai fazer só uma para 3 pessoas, para 5 pessoas. Então você faz ali o movimento. E aí depois você pede para elas interagirem, qual foi as percepções dela, faz um fechamento em cima e oferta. Olha, quem fechar hoje de tanto por tanto, que fique dentro de um valor que, né, não é para fazer promoção queima não, tá, gente? Mas que fique dentro do valor justo pelo que você vai entregar. Começa tal dia e para você aproveitar, você tem que fechar hoje. Aí pronto, você vai fazer, se você fizer 3 dessa por semana, o teu trabalho durante os outros dias vai ser o quê? Gerar demanda para trazer as pessoas para dentro desse encontro. E a pessoa que já veio, se ela quiser vir de novo, ela pode vir. Você pede para ela convidar outras pessoas para participar. E ela vai trazer uma amiga, a mãe, igual a sua cliente trouxe, a irmã dela, a sócia dela, sei lá. Você vai abrindo espaço para outras pessoas chegarem. E assim você vai fazendo e não deixa gravada. A pessoa vai querer mais, e para ela querer mais, ela tem que se inscrever no seu grupo. Esse é o melhor caminho para vocês que estão iniciando, ao invés de você ficar gastando tempo. Porque, gente, fazer apresentação 1 a 1 para vender coisa que menos de 1.500, R$ 2.000 é perda de tempo, tá? Você vende isso, esse ticket você vende com funil simples, se você soubesse comunicar. Ok, Edvânia? Deixa para você Ok. focar em apresentação quando você for fazer algo com um ticket maior, Ah, ok. tá? Para você ganhar tempo. Obrigada. De nada. Fechou? Cadê a Juju? Ah, ela falou que estava indo buscar as Ah, meninas filho, dela na escola. tá. Obrigada. Eu estou sem óculos, mas agora eu vou ler aqui que vocês mandaram. O pessoal que não podia abrir a câmera. Deixa eu ver aqui. Ainda, olha eu aqui com o olho apertadinho. Eu tô pegando meu óculos caiu a lente, gente. Tem um parafusinho, o parafusinho folgou e a lente caiu. Eu tô para pegar ele e fazer igual um pirata aqui. Ainda não, preciso que alguém leia da Nilza aí, por favor, minha gente. Alguém leia aí o comentário da Nilza, por gentileza. Alguém pode ler, por favor? A Nilza Tá me disse ouvindo? que a Nilza disse ainda de fato sem fazer. Fiz uma sessão semana passada e nada mais. Não posso falar agora. Ok. Então, Nilza, esse direcionamento que eu dei agora, ele vai ser bem útil para você, porque eu sei que o tempo da Nilza é bem restrito mesmo. Então, ao invés de fazer uma apresentação para uma pessoa, faz para 3, faz para 5, faz para 10. Tira um dia da semana, se você não pode 3 vezes na semana. Para quem tem tempo, um pouquinho mais de tempo, mesmo que você não tenha muito tempo, mas se você puder fazer 3, 4, 5, gente, é o ideal. Quanto mais você fizer, porque você vai ter uma economia de tempo. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da Edivânia. Imagine que a Edivânia, segunda a sexta, 3 horas, ela entra no Zoom para fazer essa apresentação. Que entre lá 5, 6, 10 pessoas, ou até no início 3, cada dia 3, gente. Se for 3 por dia, é 15 pessoas por semana. Já pensou se você fosse fazer 15 apresentações, uma por uma? Então vou botar lá embaixo o número, porque tem muita gente começando. 3 pessoas todo dia, 30 minutos. Não é para fazer coisa longa. 30 minutos, pá, direto ao ponto. E no final você fala: tá vendo, gente? Eu tenho a solução para o seu problema. E olha só que legal, ainda trouxe aqui uma oportunidade para você que quer aprofundar nisso. Se numa sessão você sentiu tudo isso que vocês falaram aqui, imagina nós fazendo X sessões. Então, vou ter uma oportunidade aqui para você. E pá, lasca lá na tela a oportunidade. Quem fechar hoje vai ter esse benefício. E aí você faz a sua oferta. E aí você terminou 3h30 por aí. Você tem daí até o final da tarde para você falar com todo mundo que estava lá e mais alguns que não tiveram, mas que têm interesse.
no 1 a 1 fechando. Gente, se vocês fizerem isso, eu garanto que vocês viram o jogo. Com pouca estrutura ainda. Com pouca estrutura. E aí pega os prints dos comentários, posta no seu stories, posta lá nos seus carrosséis falando, olha como foi nosso encontro de hoje para você ter acesso. Manda aqui tal, tal, que eu vou dar tantas vagas. Não fica também jogando de graça, não. De graça demais, tá? Todo mundo pode vir. Não, seja mais seletiva. Quanto mais seletiva você for, mais as pessoas vão querer, tá? E não fica gravado, não, enfim, seja bem direta. E aí você tem aquele restante de tempo só para fazer fechamento, tá? O fechamento, se possível, por telefone, ligação, mas se não for possível, faz por mensagem mesmo. E assim você vai fechar a gente toda semana. Se vocês fizerem esse plano de ação, você vai fechar a gente toda semana. Mesmo quem não tem tempo, mesmo quem não tem estrutura ainda de ferramentas, mais ferramentas pagas, você consegue fechar a gente toda semana fazendo esse plano de ação. André, mas eu não consigo fazer todo dia. Minha filha, se tu fizer isso toda semana, passa a semana convidando as pessoas e tal, e fizer uma vez na semana, você vai ter mais resultado do que atender uma pessoa só. Porque o teu tempo já é pouco. E agora imagina, se tu só conseguir atender uma pessoa por semana e ela não fechar, quando é que teu negócio vai vingar? Entende? Gente, qualquer negócio, seja produto, seja serviço, seja digital, seja físico, tem que ter números. Se não tiver número, não é um negócio, é só uma ilusão. Não é nem um hobby mais, é uma ilusão, tá? Então você tem que criar números conforme a sua realidade. A sua realidade hoje é um tempo limitado, então você precisa potencializar esse tempo. Então você tem, vamos dizer que você tem 5 dias na semana, estou tirando o final de semana. Você vai ter. Vamos dizer que seja na quarta, então você vai ter quinta, sexta, no sábado, domingo você pode também postar alguma coisinha, e segunda e terça para convidar e quarta para fazer. E assim você faz toda quarta, um exemplo, tá? O melhor dia para você, o melhor horário. E assim você vai construindo a sua audiência, e vai construindo, vai trazendo pessoas para o negócio. Se você quiser, você pode gravar, mas você não vai disponibilizar a gravação. Depois você pode fazer pequenos recortes, postar. Posta o que as pessoas comentam, que elas gostaram por causa disso, daquilo. Você faz o recorte, tira o nomezinho da pessoa e posta. E assim vocês vão criando demanda para ofertar e conteúdo, gente. Conteúdo prático, conteúdo que realmente agrega e que chama a atenção, tá? E aí você não vai ficar limitada, Nilza, a atender uma pessoa, porque aí você vai se desestimular. Porque uma pessoa, gente, olha, dificilmente qualquer um de nós aqui, inclusive eu, vai falar só com uma pessoa e vai vender, tá? Porque existem números. A média, para quem está começando, é 10% de fechamento. Ou seja, fala com 10 para uma fechar, para quem está começando. Para quem já está muito estratégico, é 25%. Quem já está assim muito afiado nos fechamentos, já tem um plano bem enxuto, bem fechadinho, 25%. Não existe essa coisa de falar com um e fechar, tá? Então vocês precisam gerar demanda. Vamos pensar em 10%, já que todo mundo aqui está começando. Então você tem que falar com 10 para vender para um. Se você só pode falar com uma pessoa por semana, imagina, você vai gastar 10 semanas para fazer uma venda. Você não vai ter força e ânimo para continuar um negócio que demora 10 semanas para fazer uma venda. Entendeu? Nós precisamos, gente, nós temos que ter mente de uma mulher de negócios. Senão a gente vai ficar vivendo de ilusão. E essa mente da mulher de negócio, ela é tão estratégica que, de acordo com a sua realidade, a gente consegue criar um plano, tá bom? Quem lê aí, Raquel? Cadê você, Raquel? Lê aí para mim, se você puder. Se não puder, alguém lê para mim aí, porque senão eu vou ficar assim Ela e disse lendo que está depois. no serviço. Ah, Estou sim. no trabalho. Vou resumir aqui o que me ocorre. Me percebi me colocando muita pressão e ainda fazendo malabarismo entre trabalho, casa, igreja, filho e marido. Terminei ativando dores que na minha cabeça pareciam resolvidas. Resultado, fiquei de cama dias, acessei traumas e padrões muito enraizados. Uhum. Muito forte, Raquel. Essa questão, eu não sei se a Raquel está aí, mas ela vai assistir a gravação. É uma questão que você tem vivido com muita intensidade, essa cura interna, né? Então, é você se perceber, tá?
se perceber e usar os dois pilares, cura e movimento. Ela tá, só que tá com o microfone e a câmera fechada, Ah, mas ela tá. então, Raquel, o que que acontece? Você precisa entender dentro da sua realidade, não da nossa, não do grupo, mas da sua realidade, os seus dois pilares, cura e movimento. Toda vez que eu me movimento, eu desperto coisas em mim. É porque vai acionar, tá? Eu lembro, gente, lá no início, quando eu ia, tinha alguns atendimentos que mexiam muito comigo. Por que que mexeu muito comigo? Porque era a réplica da minha história. Aí mexia na minha dor, era pesado, sabe? Mas com o tempo você vai se curando e vai se liberando daquilo ali. Hoje eu já consigo. Mesmo que a história da pessoa seja muito parecida com a minha. Pode ser que em algum momento eu encontre alguém que acione uma ferida que ainda está aqui escondida? Pode. Isso faz parte da vida da terapeuta, tá? Faz parte. Só que nós precisamos ser estratégicas. A gente não pode se envolver, se agarrar. A gente precisa entender a hora que eu preciso olhar para minha dor e me mover, olhar para minha dor e me mover, que esse é o passo a passo do nosso método, né? Eu dou um passo no meu plano de ação, ele aciona um gatilho, eu trabalho a cura fazendo os exercícios terapêuticos, olhando para aquilo. Se eu precisar, eu peço um suporte lá no grupo das treinadoras, falo com a minha mentora, falo com as minhas colegas treinadoras, e aí dou mais um passo no meu plano de ação. Uma coisa importante, Raquel, que eu quero trazer para você e para todas, tá? Que é sobre ainda a pirâmide de Maslow, gente, vocês têm que entender a dinâmica daquilo ali. Aquilo ali é muito forte, tá? Quem estava no encontro da mentoria sabe o quanto que aquilo vira o nosso jogo. Porque às vezes, Raquel, você está num movimento, igual você falou, família, trabalho, igreja, uma série de ações. Você precisa entender qual é o seu momento. Então, um exemplo, se o seu momento é o momento da sobrevivência, você vai ter que olhar para cada um desses lugares. Primeiro, ter a sua prioridade, a sua saúde, a sua família, né? A manutenção da sua vida, financeiramente falando, são coisas que você vai ter que olhar. E você vai ter que olhar para as outras coisas e ver se você está no nível certo lá ou não. Vou dar um exemplo que a gente viveu lá no Florescer de alguém que falou sobre o quanto que ela trabalhava na igreja. E eu mostrei dentro do momento dela, não conforme a minha opinião, tá? Não é conforme o que eu acho que é bom para ela, não. Peguei a história dela, peguei a realidade dela, peguei as necessidades dela e provei para ela que ela está vivendo um nível muito acima do que ela deveria na igreja. E eu não estou falando da espiritualidade, tá, gente? Eu estou falando da vida social, porque a igreja ela é um ambiente social, onde a gente, claro, tem o nosso objetivo lá, que é relacionado ao espiritual. Só que dentro da dinâmica dela, ela não estava respeitando o nível que ela estava. Ela estava lá pelo nível do pertencimento, mas ela estava querendo já viver o propósito dentro da igreja. E é uma coisa muito característica da mulher forte. E eu vou te ser muito honesta, sou cristã e eu vou lhe dizer uma coisa. A gente está no nível errado, não melhora em nada a nossa espiritualidade. Pelo contrário, às vezes gera uma sobrecarga e você perde até o foco do espiritual porque você entra no ativismo. Você quer ser a bam, 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 você quer brilhar na igreja, até porque a igreja ela dá espaço para a mulher forte brilhar. Aí ela quer brilhar e ela se perde no ativismo e acaba fazendo um monte de coisa, sendo que ela ainda não está naquele nível dentro daquele ambiente. Ou ela ainda está na sobrevivência, ou ela pode até já estar no pertencimento, como foi o caso lá no dia, a pessoa já estava no nível do pertencimento. Então, sim, ela já tinha condições de se envolver em coisas da igreja, mas não no nível que ela estava, né? E ela teve esse entendimento, ela viu que ela estava tirando da família para colocar na igreja, gente. Isso é falta de. Isso, a gente pensa que isso é santidade, mas não é, gente. É falta de entendimento, tá? E eu não estou falando para ninguém deixar de ir para sua igreja, para ninguém deixar de buscar Deus, nada a ver. Mas a igreja é um ambiente social e assim como qualquer outra, a gente precisa entender qual é o meu momento, quais são minhas necessidades e de que maneira, de acordo com isso, é como eu vou me relacionar com cada ambiente, tá? Então é importante olhar para isso, porque se você quiser entrar com o pé no acelerador em tudo que você faz, não vai ter como. Ninguém vai dar conta de fazer isso, gente. Ninguém.
Certo? Ah, eu quero deixar minha casa impecável, mas eu não tenho nenhuma faxineira porque eu gosto de tudo do meu jeito. Aí eu ainda tenho meu trabalho, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho mil e uma coisa lá da igreja que eu assumi não sei quantos mil cargos, eu tenho não sei o quê, ainda quero atender como terapeuta e ainda trabalho no horário comercial como CLT. Gente, não tem como. Aí vai ficar doente mesmo, tá? Nós precisamos olhar para essa estrutura e reorganizar de modo que você consiga contemplar tudo, mas sem se matar. Tornar as coisas reais para a nossa vida, para que a gente consiga dar fluxo em tudo. Por isso que tem tanta mulher forte doente, gente, porque quer dar conta do mundo e não tem como, ok? Contemplou aí, Raquel? Então, vamos Certo. ajustar isso aqui, vamos ajustar esse plano, vamos ajustar horários, vamos ajustar a rotina para você poder se cuidar, para você poder olhar para suas dores quando os gatilhos forem acionados, porque eles vão ser, para você poder, ainda mais a gente fica com aquela síndrome de impostora, né? Porque todo mundo tem problema com a mãe, tá? Todo mundo tem, gente. Eu já falei milhares de vezes para vocês que toda vez que uma coisa travava na minha vida, eu ia olhar para dentro, quem estava lá, minha mãe, principalmente na área profissional financeira. Toda coisa na área financeira que travava na minha vida, quando eu ia olhar para o inconsciente, estava lá minha mãe, nunca estava meu pai. Nunca estava outra pessoa, sempre era minha mãe na área financeira e em algumas outras coisas, mas principalmente na financeira. E aí, se você não tiver convicção, aí você começa a se achar impostora, porque são muitas camadas e muitas delas vocês já resolveram, outras vocês vão resolvendo no caminho, porque é assim mesmo. Com todo mundo é assim. Tem coisa que eu tive, eu gastei 2 anos para resolver com a minha mãe. Agora imagina se eu tivesse ficado esperando eu resolver tudo para começar esse movimento. A gente nem ia estar aqui, gente, porque se eu for olhar ainda vou achar coisa. Entende? Então você tem que ter cuidado para você não se achar impostora. E aí, para você não ser impostora, você tem que adoecer para poder sair fora, porque é pesado demais para você se expor olhando para a sua dor com a sua mãe e oferecendo para as pessoas um caminho para elas curarem da relação com a mãe. Entende? Então, olha para isso e você precisa dizer para você mesma que você está vivendo, porque, gente, o nosso caminho é um caminho de cura também. Quando eu vivo isso aqui com vocês, eu me curo. Quando eu escuto as dores de vocês, eu direciono, eu me curo. Entende? Como eu falei, quantas vezes algumas coisas que aconteciam ou no encontro da mentoria ou no atendimento individual ia direto na minha dor e aquilo chega e entalava. Mas com o tempo eu fui curando, foi se tornando leve. Hoje em dia, sim, é a coisa mais rara isso acontecer, mas antes era muito frequente. Mas eu não era um peso assim, eu tá ali, por quê? Porque eu estava convicta do que eu estava fazendo. E eu sabia que mesmo eu carregando uma dor semelhante, eu estava ajudando aquela pessoa. O que não pode, gente, é a gente querer curar os outros sem a gente viver o processo. Mas a gente viver junto é tranquilo, só que você precisa dizer isso para você até você aceitar que você está vivendo o processo juntos. E quantas vezes eu falei para as minhas alunas e mentoradas que eu estava vivendo aquela cura junto com elas, é você também ter essa humildade de dizer, eu estou vivendo essa cura aqui junto com vocês. E assim você vai trazendo leveza e o seu corpo não vai precisar mais te tirar de algo que é pesado para você, porque aí é uma fuga. Você ficar doente é um jeito do seu inconsciente tirar de um lugar que está sendo pesado para você. Pesado por quê? Porque você não se sente autorizada a estar fazendo isso. Ok, Raquel? Isso é o ponto de vista da cura. Do ponto de vista do movimento, você precisa ajustar a sua rotina, porque é humanamente impossível tocar esses barcos tudo no mesmo ritmo ao mesmo tempo. Em algum lugar você vai ter que reduzir a jornada. Em algum lugar você vai ter que reduzir, senão você não vai só empilhar coisa, eu vou fazer mais isso, vou fazer mais isso, vou fazer mais isso, vou fazer mais isso. É a loucura da mulher forte, mas não é possível isso, gente. Tá? Então você tem que ver onde que você vai poder desacelerar um pouco, porque você não vai poder deixar de cuidar da sua saúde, não vai poder abandonar seus filhos. Então você tem que ver onde que você melhora a dinâmica, onde que você tem rede de apoio, onde que você consegue ajustar para você conseguir se dedicar.
Não ficar se cobrando e essa autocobrança, ela vem, sabe de onde? De querer ser perfeita e dar conta de tudo, ok? E criar uma rotina que cabe na sua vida hoje. Não tem como, gente, não tem como. Por isso que eu falei, o encontro é em grupo, mas o direcionamento é individualizado, porque o que é possível, por exemplo, a Edivânia hoje, ela tem isso como um trabalho principal. É diferente da Nilza, que está lá no trabalho dela agora, lá. É diferente da Raquel, que está lá no trabalho dela agora, que só vão sair no fim da tarde. Não tem como eu criar um plano para todo mundo. Tem que ser algo que serve para você e que você dá conta de manter. Tá bom? Fechou? Mais alguma coisa, Raquel? Não, vou só ter que trancar aqui para Tá voltar bom, para a tá rotina. bom. Teve alguém que falou que ainda não está fazendo nada. Quem foi? Porque o azul é mais difícil ainda para ler do que o A branco. Juliana colocou. É a Ju que está de mão Ah, levantada, Juliana, para bora falar. lá, Juju. Eu te chamei, mas você tinha ido buscar a criança. Oi, gente. Como é que Tudo vocês estão? bom? Tudo. Aqui, menina, eu fui buscar e deixei a minha ligada na bolsa. Tá com fone, tá, Juliana? Não. Eu tô no quarto, porque lá fora tá zoada de menino. É porque tá com eco, eu pensei que tava com fone. Não está Peraí, dando para escutar direito ela. tá conseguindo ouvir? Tá com um pouco de eco. Tá no celular, né? Peraí, deixa eu abrir aqui essa porta, vai ser melhor. Se tiver no celular, vê se não é porque tá o fone, o lugar onde sai o som tá abafado. Tá. Oi, gente. Tá de ouvir? Fala aí, vamos tentar. Sim. Eu estou exatamente parada e aí. Teu áudio tá ruim, viu, Ju? Não estamos conseguindo entender nada. Ela foi trabalhar comigo. É, ele tá com, além de estar com eco, na hora que você começa a falar, embola tudo assim, não consigo entender. Só consigo entender a primeira palavra, depois embola tudo. Pronto, fecha esse aqui e abre o outro lá. Vai dar certo. Tá conseguindo ouvir agora? Agora tá maravilhoso. Ah, tá. Ei, Andréia, então eu estou exatamente parada, mas aquela ideia lá que você mandou no Instagram achei muito interessante. Só que aí eu ainda não estou conseguindo no sentido de mandar mensagem, prospectar o cliente e avançar nessa nova fase, porque é igual tu falou, a gente fica tão conhecida por uma coisa que às vezes não consegue né, se desvincular, mas criar uma nova realidade, porque a gente também não precisa ser exatamente só uma pessoa em determinada área, a gente pode explorar ali outras áreas, mas ainda não consegui desbloquear isto. Entendi. Então, o que que você vai fazer? Você vai aproveitar o que você já faz, tipo, você faz os seus stories ali, você vai colocar, eu tenho uma grande novidade para as minhas noivas, que vai além dos vestidos maravilhosos, usando a sua própria narrativa. Mas eu só posso revelar para quem estiver lá no grupo VIP. Tanto para quem me segue, para quem é minha cliente que já casou e é minha cliente, todas as noivas que já passaram por aqui, vocês são muito bem-vindos e bota lá no grupo. E aí você marca o dia, faz o Zoom que eu falei, já apresenta e já vende, fia, sem delongas. Gostei, papo reto. Sem delongas, porque não adianta, Ju, eu te falar, Ju, tu tem que ficar não sei quantos dias produzindo conteúdo, nananana. Se eu já sei que tu tem três meninos, faz vestido de noiva, não tem tempo, eu vou ficar inventando moda. Gostei da lapada. Entende? Aí tu faz isso uma vez por semana, ó.
Bota a gente para. Tu convida várias vezes na semana lá nos seus stories mesmo que você faz. E uma vez por semana faz apresentação e oferta. Apresentação e oferta. Apresentação e oferta. Pois é, eu até tenho um grupo, acho que tem umas 5 mulheres. E aí eu abandonei ele, né? Agora eu Coloca vou usar nele, ele muda mesmo. o nome dele, põe um nome bem chamativo Deu e um... coloca lá herdeiras, herdeiras do amor para noivas, um negócio assim que envolva o teu público. E aí você começa a colocar que vai ter uma grande surpresa quem conhecer outras noivas, outras mulheres que são recém-casadas ou que desejam se casar, manda o convite do grupo. E aí faz isso e uma vez por semana tu faz o Zoom. No Zoom você já pede para as mulheres convidar mais pessoas no próximo e já reforça e assim vai fazendo. André, na questão da oferta, eu gostei demais dessa abordagem. Prática, reta e direto ao ponto, sem muito frufru. Sim. Na questão da abordagem, eu já oferto os 21 movimentos, ou eu faço uma oferta ali de 7 movimentos, 5, o que que você sugere? Como é a tua primeira, é para você até se sentir, se perceber, eu sugiro que tu coloque menos. Pode ser, sei lá, menos, porque 21, se for fazer por semana, demora muito. Se for fazer todo dia, tu não tem tempo, É, entendeu? Porque os 21 seria ideal fazer todo dia, de segunda a sexta, pulando só os fins de semana, dependendo da dinâmica do teu público. Mas para fazer semanal, o ideal é você fazer menos sessões. Você pode fazer, tipo, se você fizer 8, vai ser 2 meses. Então, vai ser 2 meses as pessoas interagindo no grupo, porque o grupo de quem se inscreve não é o mesmo grupo desse grupo VIP, é o grupo que é só as inscritas. Então, lá sim, você pode abrir para elas compartilharem, pode passar para elas fazer escrita terapêutica todo dia entre um encontro e outro e compartilhar os insights lá no grupo. Uma dinâmica simples, mas que elas se interagem todo dia, entendeu? faço essas 8 sessões, eu posso cobrar quanto? É o que eu falei agora há pouco para Edivânia. Você tem que pensar na sua hora-aula, tá? Então, se você for fazer em grupo, dá até para fazer um valor mais acessível. 697, 497, mas não põe menos que isso, não, porque desvaloriza demais, sabe? Porque, assim, com a entrega que vocês fazem, o quanto que o movimento impacta, você consegue colocar um valor que te dê assim um respaldo, igual eu falei, se for barato demais, gente, coloca coisinha de 197. Se você vai estar ao vivo, uma coisa é você vender uma coisa gravada, que a pessoa paga ali, ela nem te vê, tu nem vê ela, ela consome lá sozinha. Aí você pode colocar baratinho. Mas se você vai ter que dar o teu tempo, aí você precisa realmente valorizar isso. Entendeu? Tu tem que te lembrar que tu tem 3 meninos, que tu tem uma casa, que tu tem um marido, que tu tem uns vestidos lindos, maravilhosos para fazer manualmente. E então você tem que valorizar o seu tempo. Sim, com certeza. Entende? As pessoas vão valorizar esse seu tempo conforme você também valoriza. O mundo é um espelho, gente. Lembrem sempre dessa frase: o mundo é um espelho. Se eu não me valorizo, as pessoas não vão me valorizar. Se eu não tenho coragem de cobrar o valor que o meu trabalho vale, minha hora vale e o método, aí ninguém vai dar valor. Tá? Então, não, que não seja menos do que 497. O tanto que você der conta, daqui para cima. Senão fica desvalorizado. As pessoas. Gente, a verdade é assim: é tanto que. Não importa se a pessoa tem ou não tem dinheiro. Se for barato, ela acha que não presta. Tá? Então, olha para isso. O melhor para você precificar, gente, eu gosto de olhar de outra forma. Quanto que eu cobro? Não, eu prefiro pensar assim: quem eu vou atender? Entende? Porque se eu for atender uma mulher que ela já está com nível diferente, social, de mentalidade, financeiro, e eu for cobrar 500, ela não dá valor. Eu tenho que cobrar um valor de acordo não com a minha realidade, com a realidade dela. Claro que tem a ver com o que eu vou entregar, né? Eu não posso só botar o preço sem pensar na entrega. A entrega tem que ser realmente algo que vai impactar a vida da pessoa. Mas eu te garanto, se você colocar algumas mulheres no grupo durante 8 semanas,
você encontrar com elas uma vez por semana, fazer o movimento terapêutico, toda aquela sessão, do jeito que é ensinado na formação, e incentivar elas, fazer escrita terapêutica todo dia nos intervalos entre um encontro e outro. Você não vai precisar estar presente, elas vão fazer sozinhas, você só vai incentivar no grupo e elas vão compartilhar os sites. Minha amiga, essas mulheres vão sair transformadas. Elas vão dizer assim: o que eu paguei aqui foi de graça, porque é isso que eu escuto das pessoas que entram na minha mentoria. Elas falam isso: André, o que eu paguei aqui foi barato demais. Entende? Pela transformação, pelo que eu entendi aqui dentro, pelas respostas que eu obtive, pelos resultados que eu construí. E é uma logística simples que dá para colocar na tua realidade, tu só tem que ter foco. Porque tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês viram que eu consigo ajudar você a montar um plano simples de acordo com a tua realidade. Só que se você não fizer religiosamente todo dia, não vai funcionar. Ei, Entendeu? André, Tu tem que ter gente nesse teu grupo, para que as pessoas participem do Zoom, porque se tu fizer Zoom sem ninguém, não vai dar zero venda. Então você tem que criar essa dinâmica acessível para a tua rotina, onde você possa colocar gente no grupo todo dia. Você pode convidar no individual, quando você tiver um tempinho, manda um convite, um áudio para sua amiga, para alguém, uma cliente sua que tem o perfil. Você manda um áudio personalizado, igual eu mandei para vocês do encontro de hoje. Vocês viram que eu mandei um áudio, não foi um áudio genérico, eu gravei para você aquele áudio. Entende? Então você faz isso, ó, fulana e tal, fulana, a noiva que às vezes até fez o orçamento e nem comprou, mas você manda um áudio para ela: oi, fulana, eu criei um projeto maravilhoso para noiva e lembrei de você. Eu vou explicar direitinho como que vai acontecer no dia tal do tal, assim, assim. Entra aqui no grupo VIP que você vai amar o que eu tenho preparado para você aqui nesse presente. Algo assim, bem chamativo, e você coloca vida. Se você todo dia mandar para 10 pessoas privado, você vai gastar ali alguns minutinhos e você vai ter demanda. E aí, mais os stories que você faz, enfim. Que seja 5, mas que seja todo dia, sabe? O problema é que quando a pessoa ela não entendeu a mente de negócio, ela faz no dia que dá. E aí, esse negócio de fazer no dia que dá, gente, é que faz as pessoas perderem a oportunidade e se frustrarem com algo que realmente poderia dar certo, tá? Vê qual é o teu número, mas faz todo dia, tá bem. tá? E aí vai compartilhando lá no grupo como é que tá sendo e tudo, porque vocês compartilhando lá no grupo, gente, na prática você vai vendo onde estão as brechas, e aí você compartilhando, eu vou direcionando, ok? Tá todo aqui. Show de bola. Pois arrocha, dona Juliana. Pode deixar. Cheiro. Cadê? Quem levantou a mão? Pamela Fashion. Bora, bora, mulheres! Pamela, onde minha gente inaugurou? Menino! Eu só vi os stories hoje. Show Um de menino bola. pare um menino de não sei quantos meses, anos. Olha, dá um vídeo engraçado. Botou a corda. Uma gestação de anos. Mas é isso, né? Muitos desafios. Eu acho, vendo a Ju falar, vendo a Edvânia falar, eu acho que tem que virar uma chave na nossa cabeça. Eu Hum. espero, eu nem estava, ó, sua menina, de tanto eu querer, era muito anseio e desejo de fazer, eu, assim, nem queria compartilhar tanto, porque eu tô cansada de mim mesma, tá? Já tô logo avisando. Começar uma coisa e tá empolgada e dá, e tá, e tá, e depois volta para trás, aí eu nem quero mais ser esse tipo de pessoa. Só que foi muito interessante e eu espero ter virado essa chave. É, é assim, é um futuro que eu olho, né, que eu me vejo, só que eu estava presa, né? Eu estava presa em ciclos, vários ciclos, vários ciclos. Mas o que que eu entendi? E soltei essa corda. Eu vou continuar na empresa que me dá o meu sustento, fazendo o meu melhor, entendeu?
e soltei a corda da mentoria nos meus horários programados, né? Já tem muito tempo que eu tentava programar e não dava certo, mas porque tem que virar uma chave. E eu acho que virei essa chave. Interessante como que apareceu, né? Porque eu já estou no grupo, lembra que esse grupo eu já estou movimentando ele já deve ter uns 3, 4 meses por aí. Depois eu posso até olhar ver a data certa. Tem o que lá, gente, pessoas que me acompanham, tem minhas clientes, né? E aí, mas não fluía, mas eu estava fazendo, eu fiz o desafio de 21 dias para mim fazer o próprio exercício terapêutico comigo, fazendo as minhas declarações. Entendi, coloquei logo o grupo bem assim, em construção, e disse logo, fui realista, porque o que que eu quero? Eu quero ser real. Eu sempre quero ser real. Eu não vou dar conta de alimentar esse grupo todo dia, então não fica esperando lá que todo dia eu alimente esse grupo, porque eu não vou alimentar. Vai ter semana que eu vou estar alimentando todo dia. E é isso agora, então eu tenho que soltar essa corda, né? Porque eu já criei outros grupos e às vezes eu alimentava a semana todinha, aí passava uma semana cheia de conflitos, de problemas, de trabalho, disso, de outras coisas, não alimentava, aí eu largava o grupo de mão, mas esse não. O que que eu fiz? Eu faço uma vez na semana, mas eu faço 2 vezes na semana, mas eu faço. Então, tô indo, né? E sempre eu disse isso, eu não tô parada. E uma pessoa, mas não estou parada. E se você estava igual eu, já estou logo dando as dicas, faça logo o seu portfólio da venda, do valor que você quer fazer, porque eu fui fazer o evento mais a Marta. Eu só me preocupei em fazer o evento, eu não tinha valor para ofertar minha mentoria, eu não queria, na verdade, eu não queria naquele momento, eu queria só fazer o evento e estava aí, eu queria me desafiar para fazer o evento, saber que eu dava conta. E pronto, tá tudo bem. Mas domingo passado eu fui participar de uma corrida, comprei um negócio com uma mulher, pedi para ela me postar no Instagram, ela me postou e ela viu meu Instagram. E aí ela disse, eu quero saber mais. Uns 3 dias depois, ela disse, eu quero saber mais sobre esse HI, esse HBI que ela disse, né? Aí eu fui explicar para ela. Olha só, a pessoa nunca me viu, eu comprei um produto dela para participar da corrida. Para a gente tirar o foco das pessoas aqui, ó, ao nosso redor. Entendeu? Nunca me viu na face da terra, nós fomos lá, comprei essa coisa, ela postou, ela viu o Instagram. Eu também contratei uma social media um tempo desse, parei de pagar, tão irrisório assim, tão pouco o valor, mas eu disse, não, não é tempo agora, vou parar de pagar e tal. Aí parei de pagar ela, mas ela fez um trabalho muito perfeito, ela me entendeu, porque se você tem dinheiro, você precisa ter uma pessoa que te entenda, que ela seja você ali naquele momento, é um alinhamento, né, as duas juntas, para que ela realmente seja a tua alma ali naquele negócio. Eu entendi que ela estava fazendo aquilo ali dessa forma, mas deixei de fazer. E aí resolvi fazer esses dias sozinha, do jeito que der, aleatório mesmo. A Andrea falou que não é para ser assim, mas porque se eu não fizer assim, eu não vou fazer. Se eu ficar buscando perfeição, eu não vou fazer. E o interessante é que a Edivânia veio me perguntar assim, Pamela, como é que tu tá fazendo teus posts? A IA tá fazendo minha... E tô nem aí. Quem quiser falar mal vai falar, quem quiser é os meus vídeos, é eu que tô editando, é eu que edito. Não quero mais, entendeu? Vou postar. O que vier na cabeça, eu tava lá chorando, porque a pessoa quer se conectar com a minha história, quer se conectar comigo, com o meu tempo agora, o que que eu estou fazendo. E realmente está funcionando. Aí essa moça quis saber e ela disse quanto é que é. Aí eu me lasquei, porque Não sabia. não tinha, não sabia, não tinha pronto. Eu já ouvia, eu fiz já todinho, lembro dos valores que era para ser feito, mas não lembrava mais. E lembrei da Marta, né? A Marta nem está aqui, seria melhor ela estando aqui também, que ela ia falar ontem, foi top demais. Aí eu disse, Marta, me manda aí o valor da tua mentoria. Aí ela, Pam, me mandou só uma inscrição lá, aí descrição da mentoria dela. Eu, Pam, joguei no chat gratuito, estou aprendendo a usar ele muito bem. Joguei no chat gratuito, joguei uma foto, me dá aí a minha mentoria com o meu nome, entendeu? Que ele já me conhece, o meu chat já me conhece. Então, peguei lá e mandei para ele, ele me mandou um post e rápido, em 5 minutos eu respondi a mulher, com valor de 397. Vem os medos de fechar,
né? Porque vem. Aí eu falei, uma coisa que eu acredito assim, realmente não é uma coisa social, Uhum. mas vamos no que você sente. Porque o que que eu fiz? Eu ofertei para ela no boleto, em 2 vezes. Dei a data, eu não tinha ninguém. Mas ela me perguntou, eu falei, eu vou ter que montar uma turma agora. Então, eu montei a. Isso foi na quinta-feira. Aí ela disse que dia vai começar. Aí eu, que dia eu vou começar? Eu não tenho ninguém, e é turma e mentoria em grupo, né? Como é que eu vou? Segunda-feira. Posso te mandar o boleto para segunda? Ela pode. E de lá para cá, eu falei, agora que eu me lasquei mesmo, né? Vou ter que abrir esse negócio, sem, com um monte de outras coisas da empresa aqui que eu estou trabalhando sozinha. Aí fiz, já mandei para a Célia. Eu entendo também que eu quero trabalhar com parcerias, pessoas que vai fazer a diferença só no estar ali, né? E aí eu falei para a Célia, eu vou montar a mentoria. Ela já tinha falado para mim que quando eu montasse era para mim falar para ela que ela ia fazer. Eu vou montar a mentoria e eu quero contigo uma parceria. Eu não cobrei para ela o valor real, mas ela me pagou e já pagou hoje, tá? Depois, se quiser, eu até falo. Não cobrei o valor, mas eu disse por quê? Porque eu quero honrar quem está comigo. Quem, sim, eu digo bem assim: entra agora aqui comigo. Ela vai lá e entra. Entra agora, vai fazer isso. Me dá um testemunho. Ela vai lá e faz. Então, eu preciso de pessoas com parceria que vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Aí mandei para ela, eu disse, olha, esse link bem aqui, tu vai pagar, tu só não vai pagar o mesmo valor que eu vou cobrar da mulher, mas tu vai pagar, tá aqui esse link bem que ela, eu vou te pagar o mês que vem. Eu digo, não, tu vai me pagar agora. Aí depois ela foi e disse, tá bom, me manda o link do cartão que eu vou pedir o cartão pro marido. Eu digo, peça, porque já é um valor tão simbólico que tu ainda quiser me pagar no mês que vem, minha irmã, tô fora. Aí Aí tá, fui trabalhar no grupo, mandei também no grupo, falei para as pessoas, eu tenho um grupo, acho que tem mais de 30 e poucas pessoas. Aí chamei, falei para me chamar no PV, ninguém quis, do grupo em si, ninguém me chamou. Fui trabalhar agora no 1 a 1, sem tempo, sem do mesmo jeito. Isso de quinta para cá, viu? De quinta-feira. Então, mandei no domingo, no PV. Reformulei de novo, fui lá no chat de novo, reformulei e mandei no PV para todas entrar só segunda. Eu estava cobrando um valor só por aquele dia. Também ninguém fechou. Lembrei de uma senhora que tem me acompanhado na oração da igreja, que ela é lá da minha igreja, mandei a cheia, não mandei só do dia. Mandei a de 397 para ela. Aí ela, eu quero, vou pagar aqui. Aí eu, meu Deus, agora já tem duas. Pagante, né? Aí eu falei, pronto. Ah, tá. Segunda-feira de manhã, porque eu, lembra, fiz o boleto para a menina pagar na segunda. E eu doida para ela desistir, né? Só que eu já tinha feito um monte de coisa, né? Com um monte de gente. E já tinha falado na rede social que eu ia montar a mentoria. E estava lascado se eu desistisse também. Aí, na segunda-feira à tarde, de manhã, ela manda o comprovante. Falei, Uau, meu Deus, ela pagou. agora Ela. tem que fazer. Aí foi que eu fui atrás, porque na verdade essa lá da igreja ela comprou no mesmo dia, em cima da hora. Passou o cartão e aí já pagou. Ou seja, ontem eu fechei 600 e alguma coisa reais. Porque eu convidei também uma outra que eu quero como parceira e ofereci também essa entrada para pagar esse valor, mas para me trazer cliente, para estar junto comigo nesse, né? Ou seja, eu tenho duas que estão no movimento como parceira, pagaram R$ 49,99, entendeu? Mas o que? Já me deram feedback hoje, através do feedback delas, eu já quero ganhar pessoas, eu já quero trazer as pessoas delas, entendeu? Então, eu fiz a soma aqui. Quando ela vai me pagar o boleto no outro mês, vai ficar em torno de 700 e poucos reais. E eu ainda estou trabalhando a mentoria para entrar mais gente. Sim. Como Ou é que foi seja, a ontem organização dos encontros, Pamela?
Toda segunda-feira. É como você falou, eu não sei como vai ficar, sei comecei. Sim. Porque E assim, quantos encontros? 8 encontros, Ótimo. O 2 que que você vai fazer, Pamela? Eu sempre falo aqui, o feito é melhor que o perfeito. Então, você já começou, e esse começo ele vai te impulsionar, porque você assumiu o compromisso, igual você falou, eita, agora a mulher pagou, tenho que me lascar aqui e fazer uma turma. Então, é a melhor coisa você meter a cara e fazer e ir ajustando. Tem coisas que você pode melhorar para depois você poder um dia viver disso? Tem. Desse jeito aí você vai conseguir viver disso agora? Não vai, mas você começou e é a partir daí que você vai expandir e escalar, tá? Você vai fazer o seguinte, como o teu tempo é restrito, você pode toda segunda-feira trazer convidados e no final você vai lá no PV delas e faz o fechamento. Porque você aproveita o mesmo horário que você já vai atender as clientes paga para mostrar para as novas e fechar com elas, tá? E aí você vai ter que, por enquanto, fazer um controlezinho manual para saber quando cada uma completou os 8 encontros, para você poder, quando tiver faltando uns dois, você já entra em contato e solicita para ela fazer a renovação, ok? E também, o mais rápido possível, ajusta o preço para no mínimo 497. Eu quero que vocês pensem, eu tenho que encerrar já já, então eu vou dar uma agilizadinha aqui, que eu tenho uma reunião 5 horas. Mas eu quero que vocês pensem assim: qual é a minha meta? Vamos dizer que a sua meta agora é 5.000 como renda extra. Que você já tem um negócio que ocupa a maioria do seu tempo, mas você quer começar tendo 5.000 por mês como renda extra. Então você precisa trabalhar em cima desse número. E a gente precisa simplificar. Olha só, se você tiver 10 pessoas por 497, você já fechou esses 5.000, né? Praticamente, porque tem uma fraçãozinha aí. Mas você fechou os 5.000. 497 é só para não falar R$ 500. Mas se você tiver 10 pessoas no grupo pagando esse valor, você já fechou os seus 5.000, que era a sua meta, tá? Só que a gente tem que lembrar uma coisa que é 2 meses e você parcelou em 2 vezes, então já não é mais 5.000, é só 2.500. Então você tem que ter pelo menos 20 pagando 500. Se você fizer isso pagando 297, você vai precisar de 40, então você aumenta o seu trabalho. Às vezes a gente acha que vender mais barato dá menos trabalho, mas não dá, dá mais trabalho. Porque pega um público mais ruim, que tem dificuldade de pagar, às vezes mesmo tendo dinheiro, mas a mentalidade não deixa. E porque você tem que falar com mais gente, porque você tem que pegar um número maior de pessoas, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa lógica para que vocês possam ir trabalhando esse posicionamento. Foi maravilhoso, Pamela, assim, impecável, porque feito é melhor que perfeito. Então, você iniciou, agora você vai ajustando no caminho, tendo em vista essas orientações que foram dadas aqui, vida que segue, tá ótimo, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, continua no 1 a 1, porque depois que você tiver demanda, muito depoimento, várias coisas, vai ter pessoas que vão dar ouvido no grupo. Ou quando você tiver várias vezes convidando por encontro semanal, aí as pessoas vão começar a ouvir. Mas no início é assim mesmo, né? As pessoas não respondem, nos grupos as pessoas não olham. Até vocês que são treinadoras, gente, eu avisei no privado, por quê? Porque às vezes vocês não olham. Agora imagina a pessoa que está lá no grupo de graça que ela não sabe nem para que é. Entendeu? Então faz parte da logística mesmo, isso aí tá tudo normal. Só faz esses ajustes para que você não fique se sacrificando por muito tempo. Se é que é o seu objetivo é um dia viver disso, ou pelo menos melhorar o teu faturamento juntando os teus dois negócios, tá? Tem que focar nisso também. Mas no começo é assim mesmo. O mais importante é você começar com o que você dá conta de fazer hoje e aprimorar. E quanto mais rápido você aprimorar, melhor vai ser. Agora, vocês viram que legal ela falando que a pessoa desconhecida fechou na hora quando viu? Porque, gente, quando a pessoa viu o Instagram dela, a autoridade entrou na cabeça da pessoa imediatamente. É diferente da pessoa que te conhece, do teu ambiente, que agora você mudou. É isso que eu tô falando para vocês. Procure pessoas novas, porque o fechamento é mais rápido. Show de bola, Pamela. Parabéns. Fiquei muito feliz quando eu vi lá. E é só o começo. Vamos só implementar e escalar, porque já começou. O mais difícil, você já viu que é começar? Então, o mais difícil você já fez. O resto agora é só implementar, ganhar confiança, ganhar segurança, entender o momento. Gente, eu tenho uma aula que eu falei já várias vezes dela hoje aqui sobre a pirâmide de Maslow, que foi da mentoria. É uma aula da mentoria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um presente para as minhas treinadoras, eu vou disponibilizar essa aula da mentoria lá no Treinadoras, tá?
porque vocês precisam entender isso, gente. Se vocês não entenderem, vocês vão ficar dando murro em ponta de faca. E minha função aqui é abrir a mente de vocês e criar uma mente de uma mulher de negócios. Eu não quero que vocês sejam só empreendedora, não. Empreendedora vocês já são. Eu quero que vocês tenham a mente da mulher de negócios, tá? Uma mulher que faz, sabe fazer negócio. É isso que eu quero que vocês façam. Parabéns, obrigada pelo compartilhar, Pamela, pela sua contribuição aqui. Gente, tenho aqui, eu queria que vocês lessem bem aqui para mim. Por favor, alguém leia. Foi tu mesmo, Pamela, lê aí para mim. Eu queria ter um pouco de quê? Lê aí para mim os comentários que meu óculos Disse que quebrou. queria ter a cara de pau da Virgínia para vender Boris Prest na hora de acordar e na hora de dormir. Muito bem. É É, porque, na treinar, Pamela, treina. verdade, olha só como que é a nossa mentalidade, né, gente? Esses dias eu tenho. Não, assim, eu comecei a seguir a Virgínia porque me disseram que para você ter uma mentalidade de empreendedor, a Virgínia vende body splash 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ela tá saindo do banheiro, ela tá vendendo de R$ 37. E eu vim aqui e não tô vendendo minhas coisas. E a Virgínia não precisa de R$ 37, mas por que que ela vende, né? E Uhum. aí eu falei, cara, eu preciso ter essa cara de pau, de ofertar. Eu achava que eu era vendedora, mas eu descobri que eu não sou, entendeu? Então, eu preciso ter essa cara de pau. E aí eu joguei minha cara esses dias à tapa mesmo, no PV, no grupo, de um monte de gente que eu imaginei que podia me ver. Porque, assim, as pessoas, elas não sabem do que eu estou passando. Outra coisa que eu também assisti, uma história que me tirou assim da minha situação, que é a história do Tiago Brunet. Quando ele começou a palestrar, ele estava falido, lascado, endividado, entendeu? E não é porque existe pessoas abaixo de nós, o nível da Andrea é um, o meu nível é outro, o seu nível é outro, tá? O problema é que nós ficamos olhando bem aqui para o nível da Andrea e é querendo o público da Andrea, É a tá? Mas comparação, né, Pamela? eu quero dizer que existe um público para mim, existe o meu público que vai se conectar comigo, né, com aquilo que eu entrego. E eu fiquei muitos anos, né, olhando, tipo, a gente olha um cara desse lá em cima, ele começou de baixo, ele começou de alguma forma, né? E ontem, uma das coisas que eu me identifico muito com ele, tenho assistido muito ele disse que ele é um cara indesistível. E eu sou essa pessoa, indesistível, né? Por mais que estou ali às vezes, tal, mas eu não desisto. Então, assim, não ter um foco direto assim, né? Mas eu também sou essa pessoa. E ontem eu falei, quer saber de uma coisa? Não tinha Zoom pago e eu já com o dinheiro que, né, eu já quero investir, porque se é o que eu quero fazer, eu quero ter esse Zoom pago. Descobri teve problemas, teve de internet, tá? Computador, acabamos terminando no não ficou gravado, porque eu quero que fique gravado, acabou ficando no celular, mas foi tudo ok. Outra coisa, mulheres, que nós somos um grupo aqui que se apoia, né? Eu quero aqui deixar meu agradecimento, ela não tá, mas eu quero deixar meu agradecimento à Marta. A gente pode se identificar, porque nós aqui, nós conhecemos as nossas dores, tá? Mas a pessoa que vem, ela não precisa saber, ela não vem, pelo contrário, ela tem coisas que elas precisam de nós, né? Hum. E aí eu chamei a Marta para participar junto comigo, porque não era só para ela estar ali, e para depois a gente ter esse feedback uma da outra. E quando acabou a internet, que eu fiquei, a minha internet, lógico, né? Porque tu acha que o sabotador não ia agir de alguma forma? Com certeza, mas eu já estava era preparada. Eu falei, tá bom, é já que eu entro, tentando entrar, e aí ela ficou lá conversando com as meninas e tal, e deu tudo certo. Depois eu entrei e ela disse, amiga, você estava muito bem, foi maravilhoso. E assim, o feedback das pessoas que nunca tiveram contato com o movimento, que são duas, na verdade só tem duas. A outra é a Ruth, que era a pessoa que eu dizia que não queria atender, porque eu acho que ela é do nível da Andréa, ela é hard, então a Andréa que tinha que atender, eu não tinha que atender, e ela disse para mim, sábado, que ela não quer fazer coisa com a Andréa, que ela quer fazer comigo. Tá vendo? Tô bem na tua cara.
Aí, as outras duas que nunca tiveram coisa com o movimento, os relatos delas foram muito importantes. Então, realmente, nós estamos escondendo, nos escondendo, né? Nos escondendo daquilo que a gente pode passar para outras pessoas. E aí eu quero dizer para você, estou aqui. Na minha próxima segunda-feira, se alguém de vocês quiser participar, faça de conta, faz de conta que tu é mentorada lá, minha aluna, brincadeira, nós fizemos isso não, eu com a Marta, mas a gente fez essa troca, né? Ela não foi para fazer nada, ela só foi para me apoiar, para você ver, né, como não é um bicho de sete cabeças que a gente pode se unir, mulheres, a gente pode se unir, né? E eu me senti assim fortalecida, porque olha só, eu nem sabia que estava lá a promoção eu vendi desse preço porque era da Marta, promoção dela que ela fez do mês das mulheres. Eu vou mandar lá agora, porque eu não mandei no grupo, porque eu estava. O que eu falei? Estou cansada de mim. Então, não mandei no grupo, porque eu não estava pensando em fazer mesmo, não. Aí eu só peguei o da Marta, que era uma promoção do mês das mulheres, do mesmo jeitinho, no mês de abril, que nem é mês de mulher mais, eu mandei e as mulheres fecharam, entendeu? Porque era as coisas dela, era a promoção dela. Então, eu não sabia mesmo o valor que eu ia vender, não. Marta, qual é o valor que tu está vendendo? Me dá isso. Essa mulher bem quiser fechar, eu vou fazer essa mentoria agora. Então, foi assim, bem assim. Por isso que eu chamei ela para me dar esse apoio. E eu quero deixar aqui, para que a gente possa um apoiar a outra. Né? Se você vai fazer com uma pessoa, convida. Fulana, bora aqui só para tu me dar, porque, de verdade, eu não quero que a Andrea participe junto comigo. Não quero. Gente, eu Tenho. vou dar uma sugestão. Quando vocês forem fazer o Zoom ou o encontro oficial, avisa antes lá no grupo, né? Porque aí a pessoa também se organiza, se prepara para estar lá no dia, tá? Fica mais fácil assim. Sempre vai ter alguém que vai querer participar para aprender, para apoiar. Olha, aí vai que você começa com uma pessoa e você chama nós tudinho, nós fica lá caladinha, todo mundo tá achando que nós estamos, entendeu? Ainda tem, interage, a pessoa vai achar que tu tem cinco mentoradas, Sim, mas isso é uma estratégia também. É a pessoa que pensou, você não falou para ela isso. Mas viu? a intenção é que a pessoa realmente veja o volume. Mas é bom, vocês aprendem umas com as outras, vocês reforçam, às vezes você dá o seu depoimento lá dentro, né? E aí aquilo fortalece a pessoa que está lá. Gente, o Juntas Vamos Além existe para isso. Cadê a Pâmela? Caiu? Não, tô aqui, isso Ah, mesmo. Vamos além, eu pedi, a Marta foi, falou, né, sobre um pouco do coisa dela, mas foi muito bacana, gente, muito bacana mesmo, assim, realmente eu senti, e já viu aí, se vocês for lá no meu Instagram, agora eu tô direcionada só, vem para mentoria, vem, quer vir, todo post, eu não quero nem saber se tá bom, se tá perfeito, se não tá, botei o da vaca lá no final, ninguém nem leu a legenda, tô nem aí, uma hora alguém vai ler, entendeu? A vaca também. era na perfeição, tu não tinha fechado essa aluna, né? Pois é, duas, na verdade, ontem eu fechei quase R$ 700, entendeu? No primeiro dia de mentoria, então eu gostei. Não, Eu se tu go... fizer isso todo dia, hein? Vamos dizer de segunda a sexta, R$ 700. De segunda a sexta, focada, fazendo a mesma coisa. E a gente, Isso, funciona, aí agora uma a ideia que eu... rotina funciona. Porque realmente é o que você fica querendo sentir apoiada pelas pessoas próximas de você, e nem sempre todo mundo vai vir. E a minha ideia hoje é expandir para fora primeiro, igual eu já tinha falado para a André, ela já me deu a dica que é Centro-Oeste e tal. Eu quero sim fazer alguns tráfegos pagos só para me sentir. Sudeste, é isso aí. Para me sentir, né? Porque se eu ficar aqui também só no 1 a 1, é um tempo bem, né? Mas isso é porque a minha visão, eu quero ir atrás de pessoas longe. Na Eu quero. verdade, Pamela, você vai gerar. Quando você faz esse projeto seu e outro, e o do grupo, e o 1 a 1, você vai juntando vários funis, como a gente chama no marketing digital, Para ver se vai dar várias certo. fontes, entendeu? E aí você tem a fonte do 1 a 1, a fonte da indicação, a fonte de algo que você posta, a fonte de um anúncio que você colocou. E você vai criando várias formas de atrair pessoas, mas é isso mesmo. Parabéns. Show de bola. E vai compartilhando lá no grupo.
para a gente ir trocando ideia, aprendendo umas com as outras, para encorajar, porque às vezes quando vocês veem uma fazendo, vocês se encorajam, vocês começam a ver que não é um bicho de sete cabeças. Tira essa coisa da cabeça de, nossa, mas eu não estou no nível da Andrea, porque você vai ver a sua colega, você vai dizer, mas ela está no mesmo nível que eu, tá dando certo, então significa que se eu fizer vai dar certo também. E com isso, gente, o nosso Juntos Vamos Além vai se fortalecendo. Vou ter que me despedir de vocês, porque faltam 2 minutinhos para a reunião que eu vou ter. Foi incrível esse nosso encontro de hoje. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem ao menos uma parte de tudo que a gente conversou aqui, vocês vão ter resultados assim como a Pamela teve e assim como a Edvânia teve, tá? É só fazer, gente. Se você ficar esperando o momento perfeito, a hora perfeita, você se sentir 100% seguro para começar, não vai começar. Você precisa começar do jeito que tá, do jeito que tem. Por isso que eu fiquei tão feliz de ver a Pamela falando. Vocês viram que ela fez várias coisas diferentes do que eu tô falando aqui, mas ela fez. E aconteceu. E depois ela vai melhorando e vai ajustando. O importante é que ela começou, ela teve coragem, ela se permitiu. E com isso, ela rompeu uma barreira. E depois ela vai romper outra e outra e outra. Daqui a pouco ela vai chegar no patamar de escala. E onde ela vai poder ou ter uma renda muito maior com dois trabalhos, ou até fazer uma transição se for o desejo dela, enfim, tá? Eu sei que funciona para todo mundo que fizer. Ok, queridas? Vou deixar uma tarefa aqui para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. A tarefa de vocês, gente, é compartilhar lá no grupo as ações que vocês estão colocando em prática e qual foi o resultado. Pode também compartilhar dúvidas. Olha, aconteceu isso, agora eu não sei como responder, ou sei lá o quê. Ou qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida. Eu fico impressionada porque vocês têm um monte de dúvida e vocês não põem naquele bendito grupo. O que que eu faço? Vou dar uma multa agora em quem tem dúvida e não põe lá no grupo. Porque você já tinha tirado essa dúvida faz tempo, já estava rompendo aí, fluindo, prosperando. Solta a corda, minha querida. Juntas vamos além. Nós estamos aqui para se apoiar, para se cuidar, para se realmente crescer juntas, tá? Então, essa é a tarefa de vocês. Eu quero ver aquele grupo movimentado de coisas. Ó, eu tô fazendo isso. André, mas eu travei, não consegui fazer nada. Pois é isso que você vai botar lá no grupo. Travei, não consegui fazer nada, que eu vou lhe sacudir, vou lhe destravar e você vai fazer. Tá bom, queridas? Um beijo para vocês. Vamos juntas, porque juntas vamos além.